Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do programa Falando de Negócio. E hoje eu tenho uma honra de bater o papo com alguém que eu admiro, e admiro mesmo, admiro de coração. Admiro pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele desenvolveu, e ele não tem noção do quanto das vezes eu usei ele como exemplo para a nossa equipe aqui, para desenvolver conforme as atividades que ele faz. De onde ele surgiu? Não sei. Vou saber agora junto com você. Mas eu tenho certeza que, independente de onde ele veio, nós iremos acompanhar ele até onde ele vai, porque é um cara admirável. Isso tem uma honra de bater um papo com Kelmany Arbaje. É isso mesmo, Kelmany Arbaje. Acertou, hein? Ô, gente, é um prazer muito grande estar aqui, Salatiel. Porque, querendo ou não, também usava vocês como referência, né? Eu creio que a gente tenta sempre melhorar o trabalho. E, querendo ou não, acho que na mesma época a gente começou e eu usava vocês como inspiração de fazer assim, pô, velho, eu quero fazer igual ou melhor, entendeu? Não querendo ser superior, mas sempre querendo mostrar um bom trabalho. E vocês me ajudaram muito também a crescer, a me superar, cada um com sua realidade, claro. Mas, acima de tudo, eu creio que os dois veículos ajudou muito a comunidade de Ilhéus, as famílias de Ilhéus, pessoas que a gente mostrou a realidade, ruas, né? E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, pô. É uma referência para mim, até hoje, nos dias atuais. Há muito tempo a gente se comunicava pela internet, Sim, né? Verdade. Você me dava alguns conselhos, eu também falava, pô, Salatiel, eu não tô gostando disso aqui Sim, e tal. sim. Aí você falava, calma, velho, estamos tentando adaptar aqui e tal. A mesma coisa, você falava, vai ter que melhorar um pouquinho isso aqui. E eu acho que a gente se ajudou. No início do nosso papo aqui, fora dos bastidores, eu falava sobre a questão da união da empresa de Ilhéus, que não existe, né? É um querendo seguir o próprio caminho e tal. E eu via você como parceiro, como alguns parceiros que eu tenho, e creio que é um parceiro meu que eu posso levar pra vida toda. Pode contar comigo. Fechou. A honra é nossa ter esse papo contigo. Fechou, vamos mandar bronca. Mas bora mostrar aqui perguntando sobre esse nome, né? Kelmany Arbaje. Isso. Não é Santos, não é Silva, não é Ferreira. Não. Quem é esse Kelmany? Por que esse nome? Conta um pouquinho de onde você veio, me explica melhor um pouco sobre a sua infância, que time você torce, qual a comida predileta, vamos por aqui. Rapaz, eu tenho esse nome diferente, né? Porque eu sou de família libanesa. Meu pai era de família libanesa. E meu avô veio pra cá em 1902. E naquela questão do cacau e tal. Meu pai nasceu aqui, é baiano, mas manteve a cultura libanesa. Eu não tenho essa cultura. Sou 100% sem cultura. Sou 100% baiano. Entendeu? E sou natural de Itabuna. Meu sonho de infância era morar em Ilhéus, porque a gente vinha todos os fins de semana pra Ilhéus, né? Quem tinha uma oportunidade de ter uma casa em Ilhéus, até 2020 funcionava desse jeito. Ilhéus era um local de casa de praia e tal, né? Depois desse boom imobiliário. Então a gente vinha todos os fins de semana pra Ilhéus, pra casa de praia, todos os feriados, todas as férias de junho, de final de ano. Eu lembro que eu vinha final de novembro e voltava em fevereiro. E eu ia pra casa triste, chorando, pra Itabuna. E meu pai faleceu em 2010. Minha mãe veio imediatamente em 2010. E eu vim em 2013. Porque tinha uma empresa em Itabuna, trabalhava com comunicação. E tomei um tombo em Itabuna e decidi recomeçar minha vida em Ilhéus, entendeu? Então, assim, eu não sou ilhéense de natureza, mas sou ilhéense de coração. Porque era meu objetivo de vida era vir morar em Ilhéus. E graças a Deus, em 2013 eu vim. E tô aqui desde então, né? 12 anos aqui. Que legal, que legal. Viu? Eu também tô um pouco parecido. Na verdade, eu sou soteropolitano, nasci em Salvador. Sim. Mas morei em Alagoinhas durante 12 anos da minha vida. Sim. E sempre vinha nas férias, porque minha mãe é ilhéense. Então eu vinha pra cá ver minha avó, meus tios. E sempre quis vir morar em Ilhéus. Você sabe como funciona essa Então, situação. eu sei exatamente o que é isso, né? Porque Ilhéus é apaixonante. Né? Independente dos seus problemas e adversidades, é uma cidade apaixonante. Tem uma atmosfera que te prende aqui, entendeu? Eu trabalho com turismo também. O pessoal, quando vem pra cá, tem muito turista que fala, velho, eu quero morar em Ilhéus e tal. Vou trabalhar, vou me aposentar, vou morar em Ilhéus. Isso acontece. Sim. Entendeu? Meu pai nasceu em Alagoinhas. Quando ele se aposentou, né? Sim. A gente morava em Alagoinhas, na terra natal dele, junto com a família, com os irmãos, os sobrinhos dele. E quando ele se aposentou, ele já começou a procurar aqui um lugar, construir uma casinha e se mandou pra cá. E você pergunta assim, e aí, pai, não quer voltar pra Alagoinhas? Ele, não, me deixa em Ilhéus, Ilhéus é maravilhoso. Tem um lugar pra pescar, tem uma praia pra ir, tem uma natureza à disposição. Ilhéus é fantástico. Por experiência própria, tem pessoas até hoje, isso acontece hoje, que estão trabalhando agora
estão programadas agora para quando se aposentarem vir morar em Ilhéus. Sim. É uma cidade que, tipo, as pessoas se sentem seguras, confortáveis, entendeu? Diante dos problemas sociais que existem. Normal, né? Como toda qualquer cidade. Exato. Você falou que nasceu em Itabuna, mas lá também começou a trabalhar como comunicação. Que parte da área da comunicação você trabalhava lá em Itabuna? Em 2010, quando meu pai faleceu, porque eu tipo assim, quando meu pai faleceu, eu tinha 19 anos. E eu era sustentado pelo meu pai. Sim. E por questão de inventário, essas coisas, e questão de herança, que todo mundo sabe como é que funciona, né? Até hoje não é um negócio rápido. Sim. Eu fui obrigado a ingressar no mercado de trabalho. E coincidentemente, 3 meses antes de meu pai morrer, eu casei. Então eu tinha 2 responsabilidades agora, que era me sustentar e sustentar minha esposa naquele momento, né? Que minha ex-mulher. Então, a única coisa que eu tive a oportunidade, que eu sempre tive uma certa facilidade com computador, com arte visual, eu fiz o curso de design gráfico, design web, na Microlins. Sim. Mas eu me destaquei tanto no curso, e antes do curso terminar, eu já fui encaminhado para o mercado de trabalho. A realidade é que quando foi feito o curso, já tinham dado pra gente assim, vocês têm como rentabilizar isso aqui. Aí nos apresentaram a gráfica digital, onde a gente podia terceirizar cartão, panfleto, banner. E naquela oportunidade eu falei, pô, isso aqui dá pra fazer dinheiro. Aí o que foi que eu fiz? Acho que com 1 mês de curso, eu já fui de porta em porta, de comércio em comércio, pegando cliente. Já foi empreendendo. Já montei um portfólio, entendeu? De artes que eu tinha feito. E ali eu fui começando a minha vida. Minha vida, tipo assim, de empreender, de trabalhar. E quando foi em agosto de 2010... Foi agosto, se eu não me engano. Ou foi por aí, final de 2010. Não, minto. Início de 2011. Isso, fevereiro de 2011. Eu fui encaminhado. Eu tava morando em Itacaré na época. E aí eu vim pra Ilhéus. De Ilhéus eu fui pra Itabuna. Porque né, tava naquela situação de, tipo, querendo me encontrar. Sim. Depois do falecimento de meu pai. E eu voltei pra Itabuna. E fui fazendo a transferência da Microlins de Ilhéus pra Itabuna. E aí lá na Microlins de Itabuna me ofereceram um trabalho na Inforlaser, que eu nunca posso esquecer isso. Sim. Seu Miro, Dona Mera me deram a oportunidade. E foi a primeira vez que eu tive o contato com o público, de atender, experiência de comércio e tal. Quando eu fui vender de porta em porta, fui vendendo desespero, na vontade de sobreviver, na vontade de querer ganhar dinheiro. E a Inforlaser me formou como profissional, me formou como atendimento ao público. Foi uma experiência extraordinária. E mais ou menos 4 meses ou 5 meses, foram 5, 6 meses depois, velho, eu não sei explicar pra você, você vai entender o que eu vou falar. Quem é empreendedor não adianta, velho. Você pode fugir, você pode se enganar, mas não adianta, você vai voltar a empreender. E essa foi a primeira chama dentro de mim. O negócio falava assim, tipo assim, pra mim não era suficiente, pra mim não era... Eu conseguia ver os erros da empresa e eu não tinha patamar pra consertar. E eu falei bem assim, eu quero abrir uma empresa para fazer melhor que eles. Sim. Entendeu? E foi o que aconteceu. Eu abri uma empresa em Itabuna, focada em gráfica rápida, através dos contatos que eu tinha de amizades e também por influência da época do meu pai, eu consegui ter o Shopping Jequitibá como cliente, a TV Santa Cruz, a TV Cabralha, e a Jupará também, a Jupará Motos e também a Trilha Sul Motos. Sim. Então, assim, para mim... Começou alto, né? Comecei bem. Muito bem. Foi algo super confortável, porque eu já fazia uma coisa que eu gostava e com clientes potenciais. Mas, assim, era uma responsabilidade que hoje eu não tinha... Naquela época eu não tinha noção, hoje eu tenho noção. A responsabilidade que eu tinha. Mas tem essa questão. Quanto maior o cliente, maior o risco. Maior exigência, maior entendeu? Cobrança. Assim. E por conta de um erro de uma dessas empresas que aconteceu, infelizmente, tipo assim, tive um prejuízo grande, entendeu? Não foi essa empresa uma dessas empresas que eu citei não existe mais, fechou e tipo assim, eu fui junto no pacote, né? Uhum. E foi quando eu decidi, eu ficava responsável por toda a comunicação visual, não era agência, era impressão, aplicação também do material, e aí foi quando eu quebrei em Itabuna, 2013, isso, e tive que vir para Ilhéus para recomeçar. Eu tinha 2 opções, ou eu ficava em Itabuna e tentava recomeçar em Itabuna, mais consciente de que eu estava devendo, de que eu estava falido. Ou eu vinha para Ilhéus, vendia todo o maquinário que eu tinha e quitava minhas dívidas e recomeçava. E foi o que eu decidi fazer. Quando
Eu cheguei em Ilhéus, eu cheguei decidido a ser um CLT, velho. Nunca esqueço disso. Eu cheguei e falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Vim traumatizado. Porque, pra você ter noção, foi uma dívida que essa dívida começou com 60 e poucos mil e se tornou 900 e poucos mil reais, entendeu? Porque é juros sobre juros e tal. Isso foi uma cruz que eu carreguei até 2019, quando eu paguei essa dívida. E eu vim pra Ilhéus querendo virar até CLT. Mas não tem jeito, velho. Não tem. Quem um dia foi picado pelo bichinho do empreendedorismo, ele não volta. E... Cara, porque assim, são pessoas... A gente tem você sabe, tem um clube de negócio. Clube de negócios. São mais de 70 empresas hoje que fazem parte do clube. Graças a Deus. E tem crescido cada vez mais. São empresas que são... Quando você é picado pelo bichinho do empreendedorismo, você olha para trás e fala assim, cara, eu gosto de desafios. Sim. Né? Não é a questão... Sátia, as pessoas acham que a gente não quer ser mandado. Não é isso. É que a gente gosta de se superar. A gente não gosta de começar janeiro e terminar dezembro fazendo a mesma coisa. Sim. A gente quer fazer janeiro de um jeito, fevereiro de outro, março de outro. A gente gosta da inovação, a gente gosta da superação, a gente gosta a gente gosta das vezes, sinceramente, a gente gosta até das noites mal dormidas. Exato, né? Da mente acelerada, do olhar para algo e dizer eu vou fazer isso e às vezes até as pessoas ao redor, todo mundo duvidar, e às vezes até a gente mesmo assim, será se eu consigo? Sim. Mas eu vou tentar. Isso é a pessoa que diz assim, não, eu vou empreender. Né? Eu vou trazer solução para o mercado de algo que eu acho que é interessante. Exato. E parabéns por tomar decisões de assim, não. Não é sobre os outros, pô. É sobre nós mesmos, perfeito. Entendeu? É bem Porque, eu acho que isso é igual em todos os empreendedores. A gente vê algo e a gente fala assim, pô, eu posso fazer melhor. Tipo, não é que você quer ser melhor que as pessoas, você quer arrumar uma solução para algo que você não tá... Sim. Se você não tá satisfeito, entendeu? Então, todo empreendedor tem que se basear nisso. Não é inventar a roda. Não. É melhorar o funcionamento da roda, entendeu? Ninguém vai inventar a roda, ninguém vai inventar o fogo, né? É só fazer realmente ajustes, melhorar e inovar em algumas coisas. Eu sou empreendedor, descobri isso na minha juventude, entendeu? E quando a gente é jovem, eu lembro que a minha primeira coisa que eu empreendi foi assim, eu fui em Feira de Santana com minha mãe, comprar uns pneus para uma caminhonete que a gente tinha, porque era tipo, que a gente gastava muito com pneu, então o valor do pneu lá em feira era bem mais barato. Ainda é. Ainda é, entendeu? Tipo, dava para custear o combustível de voltar e exato, ainda. E a durabilidade do material era melhor e tal. E a gente foi em Feiraguai e quando eu cheguei lá que eu vi tipo bermuda de marca e coisa de marca, 15 reais, Feiraguai, já fui várias 16 reais, 18 reais. Eu trouxe aquilo ali para vender na escola e foi a primeira vez que eu empreendi, tipo, eu vendia para meus colegas e tal. A primeira vez também que eu tive experiência com inadimplência. Faz parte. Ai, velho, foi uma escola pra mim. A escola foi uma escola. Eu tinha 16 anos. E eu entendi, naquela época, tipo... Velho, eu acho que a pessoa nasce empreendedor, não tem condição, pô. Porque eu entendi naquela época que você só precisa de um produto, velho. Sim. Você só precisa de um produto. E aquele produto, a fórmula, de certa maneira, é a mesma. Porque é o quê? Você precisa procurar o cliente que tem necessidade do produto e vender. Procurar que tenha dor e vender o remédio. Exato. Eu sempre que eu encontro os meninos que vendem paçoca na rua, eu falo, veja bem, isso aqui é um caminho certo. Agora é o seguinte, a paçoca custa quanto? R$2. Você só precisa arrumar um produto que custe 100, custe 150. Entendeu? A fórmula é essa aqui. Então, perfeito. Isso eu sempre boto esse vírusinho na cabeça deles, né? Então é essa fórmula. E daí eu fui procurando um produto que eu acho que o produto também a gente tem que gostar. Sim. Você não vai vender um produto que você não gosta. Que você não se identifica. Que você não tem a satisfação de sair, entendeu? Sim. Você não vai conseguir vender. Então, eu tive identificação com as roupas. Nessa primeira demanda de empreendedorismo, quem me prejudicou muito foi a questão dos chineses, dos coreanos que começaram a chegar na nossa região. E esses produtos ficaram muito acessíveis. Eu parto para a questão da comunicação visual e não tem jeito, cara, não tem jeito. Fiquei na comunicação visual 10 anos, fiquei na comunicação visual em Itabuna 3 anos, em Ilhéus 7 anos, até 2020. Tinha uma experiência com marketing multinível, né? Muitas pessoas falam que são pirâmides e tal, mas não foi a questão de eu fazer marketing multinível, mas eu entender como o multinível funciona, ou seja, comissão sobre comissão. E em Ilhéus, em 2014, eu montei um sistema de vendas de cartão de visita que eu sou extremamente conhecido até hoje, velho. O Arbage, porque era Arbage Comunicação Visual, o Arbage Cartões. Rapaz, entendeu? Lembrei. Eu fui um dos primeiros, eu fui um dos dinossauros de tráfego pago de Ilhéus, na época do Facebook. Lembrei entendeu? Da página. Velho, e eu vendia muito cartão. Tipo, chegava a ter 50 pedidos no dia, porque eu vendi pra região toda. Eu montei uma equipe de 10 pessoas em Itabuna, 10 pessoas em Ilhéus e, tipo assim,
eu botei dessas 10 pessoas, uma pessoa era o gerente, e aquele gerente ele ganhava comissão em cima da venda da comissão da equipe. E eu fiz um esquema no seguinte, por exemplo, que isso é do marketing multinível. Se a equipe, quem vendesse mais na semana, por exemplo, se aquele gerente ele não vendesse mais que toda a equipe, ele não continuava gerente. Sim. Quem se tornava gerente era a pessoa que vendeu mais. E isso tinha pra dar incentivo, um movimento cíclico, entendeu? E foi indo até 2020, porque foi a pandemia, entendeu? Então, isso também lançou meu nome, o nome da minha empresa. Eu também criei umas estratégias de... Na época, a minha empresa não cobrava arte visual, sim, não cobrava entrega, ou seja, a gente entregava em casa, e também o cliente, para vocês terem noção, até 2020 não tinha Pix. Sim. Era até de DOC ou dinheiro. Então, muitas pessoas queriam pagar em dinheiro, então esses foram as qualidades que a gente tinha. A gente pegava o pagamento no comércio, a gente entregava o material no comércio, e a gente não cobrava arte gráfica, porque era maior, até hoje eu acredito que você tem essa noção. A maior dificuldade é a gente arrumar a logomarca da empresa. Quando a gente fecha parceria com a empresa, as empresas não têm acesso à logomarca delas. E eu nunca cobrei isso. Montei uma equipe com 5 designs. Fui também um dos primeiros a entender que o WhatsApp era uma ferramenta essencial. E aí, velho, era um funcionamento tipo assim, era algo fantástico, pô. Aquilo ali, eu me orgulho muito do que eu montei. Sempre tive a noção de que... Porque, veja bem, nada contra os profissionais que já estão no mercado. Mas a realidade local não é uma realidade que vai conseguir valorizar vocês. Para uma empresa começar e se dar bem, eu sempre fui a favor de formar profissionais. Ou seja, dar oportunidade para a pessoa que não tem conhecimento nenhum, mas ela tem o que é mais primordial, a vontade, pô. Então, formei designers, formei vendedores, formei gerentes, e as pessoas hoje estão no mercado de trabalho, são gratas a mim por essa época. Mas sempre foi uma pessoa que fica em off, entendeu? Sim. Nunca, tipo assim, me vangloriei por essa coisa e tal. Sempre foquei no lucro, em ganhar meu dinheiro para me sustentar. Tinha minha família na época, tinha meu filho, entendeu? Né? Era casado com a mãe do meu filho na época e, tipo assim, vivi uma vida que, graças a Deus, nunca passei dificuldade. Mas, assim, me orgulhava demais, cara, de formar pessoas. E como é que surgiu essa ideia de ser o repórter do povo? Em 2020... Pô, isso aí tá no cronograma certinho. Eu gostei desse sacuninho. Ele vai puxando o papo, se todo mundo fosse assim, porque a galera meio se perde, né? Sim. A questão toda foi o seguinte. Em 2020 eu quebrei, porque a pandemia... Sim. Por que eu quebrei? O aeroporto fechou. Eu era um cara 100% dependente de aeroporto. Rodoviária também fechou. E eu era um cara também 100% dependente de rodoviária. Ou seja, a logística para mim era essencial, porque eu não produzia material, eu terceirizava. Então não tinha como o material chegar. Pra você ter noção, eu fiquei com 20 e poucos mil reais, acho que 28 mil reais de material preso lá em Campinas. Porque tipo, eu não tinha como chegar aqui em Ilhéus. Esse material vai chegar quase 2 anos depois. Aí cliente já tinha morrido, o cliente já tinha falido. Ou seja, esse material não era utilizado. Lá em casa até hoje tem caixa de cartão, caixa de panfleto. E daí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a logística, com o transporte. Por conta das fábricas. Não tinha transporte público e tal. E aí eu comecei a fazer o transporte dos funcionários das fábricas. Nessa situação, eu comecei a ter noção da demanda de máscara na pandemia. Porque eu trabalhava com as fábricas e eu via que as máscaras eram personalizadas e tal. E eu tinha um material ainda de sublimação. E minha mãe já tinha falado pra mim, eu não vou ficar comprando máscara, eu vou fazer a nossa própria máscara. E aí eu tive outro insight, eu falei, rapaz, eu vou abrir uma fábrica de máscara, velho. Contratou a mãe pra... Falei pra minha mãe, você consegue ensinar uma pessoa a costurar e tal? Ela falou, rapaz, máscara é tranquilo. E aí eu tive a ideia, e sempre fazendo tráfego pago, de produzir máscara. Mas eu já tinha na minha cabeça, eu falei, isso aqui tem validade. Eu vou usar só pra, tipo assim, pra não quebrar. Sim, porque pra manter ali você tem 2 quebras. Ou você quebra falindo, ou você quebra do negócio acabar. Sim. Então eu foquei assim, como eu já tinha experiência da primeira falência que eu tive, que eu fiquei devendo, eu falei assim, eu não vou ficar devendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar pagar as coisas e vou me manter. Tipo assim, vou baixar a crista e tentar sobreviver à pandemia. Que muitas pessoas... na pandemia se sobressaíram, principalmente delivery, né? Questão de marketing digital, que você tem que entender que o seguinte, eu era do marketing de papel.
Então, para mim, foi difícil eu migrar para o marketing digital, entendeu? Eu não tinha essa noção. E daí foi a questão que minha mãe ensinou a três pessoas a costurar. Eu ensinei a 2 meninos a sublimar e tráfego pago no Brasil todo, entendeu? Nessa época, os Correios trabalhavam os Correios. Sim, estão funcionando por ser serviço essencial. Isso, exato, velho. E graças a Deus, na pandemia, o que me fez sobreviver não foi ganhar dinheiro, foi sobreviver. Foi eu fabricar máscaras e também na logística, porque eu fazia logística de manhã cedo, tipo 5 da manhã, 5 e meia da manhã. Vinha pra casa, trabalhava na fábrica e à tarde eu ia pegar o pessoal. E aí eu tive o desdobramento de conhecer o mercado de logística, que, tipo assim, é muito necessário também. E nesse mercado de logística, eu fui para aplicativo, né? Porque o mercado não se sustentava em si só, tipo, a máscara acabou por causa da vacinação, e aí eu já entendia isso que era validade. Eu fui para o mercado de logística, e a logística em si eu estava começando, também é um mercado que tem grandes empresas, e para eu me manter, eu ficava na logística das fábricas e no aplicativo, 99 Uber. E nessa fase de aplicativo 99 Uber, eu passei a ouvir muito rádio. Vila Nova, Robertinho Scarpita, que é Tropa de Elite, e o de Vila Nova é Tabuleiro. E no aplicativo a gente teve acesso a uma coisa muito importante, que é ter acesso à realidade da cidade, pô. Eu andava em tudo que é canto, eu andava distrito, eu andava na cidade. E o governo passado tava uma tragédia. Uma tragédia. Aquilo ali me chocava, a realidade das pessoas, porque o aplicativo, além de você ver a realidade, você ouve a realidade, que as pessoas vão desabafando com você e tal. E Vila Nova e Robertinho Scarpita abre áudio, para você mandar áudio. E aí eu comecei a mandar muito áudio, falar, tá uma situação aqui tá complicada e tal. Só que a questão é o seguinte, eu além de mandar o áudio mostrando o problema, sempre dava a opção de solução. Eu acho que aqui tipo, é só uma coisa botar um cimento e tal. E os meus áudios foi chamando muita atenção do público. E aí começou a aparecer pessoas no meu WhatsApp e pessoas no meu Instagram também, que era o pessoal, que é o Maniarbage de Itabuna, de outras cidades, porque nesse período comecei a mandar áudio também para o Fala Bahia, que aí é parâmetro estadual, que é o de Emerson José, né? Que Emerson José até saiu há pouco tempo. E aí eu emergi no mundo da comunicação de rádio, porque o pessoal falava assim pra mim, velho, as pessoas não tinham coragem de falar e eu desci a lenha, né? Desci a lenha. E as próprias pessoas foram me empurrando pra esse ramo. Tem um radialista chamado Delfílio, você deve conhecer. Sim. Delfílio, um dia específico, pegou meu contato e mandou um áudio pra mim. Falou assim, Kelmani, vira a chave. Sai desse negócio de áudio, abre seu veículo de comunicação, porque você tem talento, você tem dom. Legal. E já tinha uma formiguinha assim na minha cabeça, falando, velho, eu acho que eu vou fazer isso e tal. Porque o que é que me deixava, assim, ansioso na rádio? Porque a rádio só mostra a voz, mas a rádio não mostra a imagem. E eu comecei a entender assim, eu falei, eu vou botar uma rádio no Instagram. E eu ficava muito indignado, e a partir desse empurrão de Delfílio, que eu tenho que agradecer, se hoje o Léo Destaques existe, eu agradeço a Delfílio, porque Delfílio foi um cara que me incentivou e me deu um empurrão. Ele não me deu empurrão não, velho. Ele me deu um pontapé. Tipo, que massa. Delfílio falou comigo de manhã. De tarde eu tava gravando. Gravei a rua do Carneiro, que eu esqueci agora o nome da Rua do Carneiro ali, que tava com aquela situação dos paralelos, lembra, né? Passou um ano com aquela rua daquele jeito, gravei. E meu primeiro vídeo foi de 10 minutos, velho. Na internet isso é um absurdo. Hoje, tipo, no Instagram, um vídeo de 10 minutos. Absurdo. E eu tive como referência Se Liga Bocão, né? Que é algo dos anos 2000, era muita audiência e tal. E quis fazer um Se Liga Bocão na internet. Pô, Salatiel, por mais que meu vídeo foi contra os padrões da internet, fora o padrão total, sem aquela automatização do engajamento, eu bati 10 mil visualizações no primeiro vídeo. E isso aí aconteceu o quê? 10 mil visualizações e, tipo assim, 50 mensagens no meu direct. Tipo, de pessoas com problemas. Aí eu falei, rapaz, a minha intenção primeiro não foi monetizar a página. A minha intenção primeiro foi ajudar as pessoas. E aí, toquei pau, velho. Já atendi as demandas e fui gravando dentro da minha realidade. Fui gravando. Eu lembro que na época, cara, assim, eu acho que a comunicação é 80% de equipamento, 20% de armengue.
Eu tive essa... Acho que é o contrário, não. Rapaz, não, mano. Eu acho que é 80% de Armeng, 80% de equipamento, que a gente precisa do equipamento, né? Se não tiver. Mas, velho, o equipamento sempre tá dando problema, sempre tá dando uma dorzinha de cabeça. Eu tive uma oportunidade de trabalhar há pouco tempo com um pessoal de uma rede de TV grande. E, tipo assim, eu me cobro muito pelos meus Armengues, cara. Mas quando eu cheguei lá pra gravar com eles, velho, cara, eles eram 80% de Armeng e 20% de equipamento. E aquilo ali eu falei, cara, eu tô melhor que eles. Entendeu? E é tipo assim, eu lembro que eu peguei, comprei um microfone. Na minha cabeça, olha a visão do cara, velho. Na minha cabeça eu ia pegar um microfone normal, de caixa de som, de karaokê. Ia conseguir botar o P2 no celular e ia sair o áudio. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas isso não funcionou. Fui na loja de aparelho de som, comprei e tal. Não funcionou, cara. E isso foi uma frustração. Falei, meu Deus, que balde de água fria. Tipo, isso no primeiro vídeo. Aí foi que o cara falou assim, velho, tem um microfone de lapela pra celular. Aí eu falei assim, então vai ser esse. O que é que eu fiz? Peguei o microfone de lapela, de cabo, comprei espuma, botei o microfone dentro da espuma, pô. Sim. E o cabo do microfone ficou. Isso carrega comigo até hoje. Eu uso isso até hoje, porque hoje eu uso um microfone sem fio. E aquilo ali foi meus primeiros vídeos, pô. Foi improvisando, já tinha a questão do design gráfico, que eu tinha uma certa noção, fui aplicando. Eu lembro uma lembrança que eu tenho muito boa, é que meu filho na época tinha 10 anos ou 9 anos, eu usava um aplicativo chamado YouCut. E meu filho me deu uma lição, falou assim, meu pai, você tem que usar o CapCut, porque o CapCut é melhor e tal. E meu filho, eu falei, como é que funciona esse negócio aqui? Ele me ensinou. E aí, o padrão da comunicação geralmente é o mesmo, da questão dos programas, Corel, Photoshop. E aí eu tive o estalo, eu falei, opa, as palavras geralmente são as mesmas, né? Uhum. E aí, até hoje, sou eu que edito os meus vídeos, entendeu? E foi tomando uma proporção, cara, que tipo assim, eu acho, como o Del Filho falou pra mim, que eu tenho um dom. Sim. Ele falou, velho, você tem um dom, então só precisa ser lapidado e tal. E assim, como é que eu fui me lapidando? Sempre me assistindo. Preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, entendeu? E tomou uma proporção que, tipo assim, até hoje eu não tenho noção da proporção. Você foi abraçado e aceito pela população. Fui. Mas como é que foi isso? Porque assim, quando a gente... E aí falando por experiência própria, né? Sim. Porque tem aquela população que te passa uma demanda. Sim. Mas tem aqueles outros que são mais ligados ao governo, independente de quem ele seja. Sim. E aí quando é postado algo sobre um problema na cidade, há a crítica, né? Há a crítica da população ainda. Sim. Que diz, não, mas está fazendo isso porque está querendo um espaço no governo. E esses dias aqui eu já vou logo fazer meu recorte. E aí não é ele, sou eu, deixar bem claro. Até pedir aqui meu diretor que corte para mim essa imagem. Já sei agora. Esses dias, um amigo meu, que é secretário do atual governo, teve a infeliz fala, né, de dizer que quando a mídia está batendo do governo, falando algo da cidade, é porque procurou um espaço na prefeitura, não conseguiu uma monetização pela prefeitura, um contrato com a prefeitura, e por isso está falando de algum problema da cidade. Eu vou me direcionar a esse amigo, ele sabe quem é que está falando, é meu amigo, eu tenho o contato dele aqui. Primeiro, eu acho que é ridículo falar sobre isso, é ridículo fazer isso, porque a mídia não vive só de prefeitura, a mídia está aqui para poder falar daquilo que acontece na cidade de um modo geral. Exato. Aí tem gente que fala assim, não, mas porque vocês não falam as coisas boas? Primeiro, ou segundo, o governo, ele tem verba para publicizar as suas atividades. Se ele tem verba para publicidade, ele gasta o dinheiro dele para publicizar. Não é a nossa obrigação como mídia estar fazendo publicidade do governo. Falando que a prefeitura, ou o governo do estado, ou o presidente da república inaugurou um posto de saúde, asfaltou tal rua. Primeiro que não faz mais que a obrigação. Segundo, a obrigação da mídia é ser a voz da população para que aquilo aconteça. Então foi ridículo, meu amigo, você dizer que quem está falando de alguma coisa do governo está querendo alguma pauta, algum contrato com o governo, como se as pessoas fossem compradas. Se isso acontece dentro da prefeitura, aí é com vocês. Respeite a mídia, por favor. Feito o meu desabafo, e voltando aqui, como é que você lida com essas coisas? Essa pessoa específica, eu sei que você está falando pelas características, e assim, é uma pessoa que eu fico meio confuso, pô, porque ele também é do governo, e ele critica o governo, e depois fala bem do governo. Você acha que ele quer um dinheiro a mais? Pegando pensamento em relação à mídia? Ou seja, ele acusa as pessoas de chantagem, e parece que ele também faz chantagem, entendeu? Absurdo. E assim, eu acho que você tem a mesma
sensação que a minha, que é você perder a admiração pela pessoa. Sim. Você respeita, mas você perde a admiração, você perde a confiança, entendeu? Pô, ele me ligou recentemente pra me dar uma lição de moral, entendeu? Ouvi, não questionei nem nada, ouvi, deu o poder dele de fala, mas assim, eu não tinha o respeito necessário pra ouvir o que ele tá falando, mas ouvi. Então assim, é complicado, você tá certíssimo na sua fala. Acho que precisa ter mais respeito, sabe? Se a gente se coloca à disposição da população para informar uma necessidade da população, se a população procura a gente, tenha certeza. Dúvida. Já procurou a prefeitura, já procurou os órgãos competentes, e se isso não foi resolvido... A mídia é a última opção, velho. Tanto que é o quarto poder, né? E eu acho que você tem a mesma experiência que eu. Porque antes de eu publicizar qualquer coisa, eu sempre procuro resolver o problema por detrás dos bastidores. Sim. E diversas coisas não foram pra mídia, mas eu resolvi ligando, pedindo. E é péssimo também você ficar pedindo, você ficar solicitando, porque você fica devendo favor. É essa interpretação que muitos políticos têm quando resolvem. Ou seja, e como é que os políticos pedem? Eu vou expor logo essa situação. Resolve um problema aqui, depois eles querem que a gente faça matéria favorecendo eles. Por isso que a TI TV não tem contrato com prefeitura nenhuma. Já bem claro. Fomos chamados por alguns governos, inclusive, tivemos lá, e a proposta é essa, quer que mude a linha editorial. Então. A TITV se mantém hoje com o clube de negócio, que são mais de 70 empresas que participam, que tem um ecossistema de network, que aparecem as nossas marcas, mas assim, é visível isso na imprensa, e você, claro, você citou rapidinho, também a gente vai chegar nessa parte, boa parte da imprensa local vive disso. Vive, pô. Se tornou um negócio. Sim. Entendeu? E assim, como eu tava falando com você, nos bastidores, é muito difícil a iniciativa privada chegar junto. Sim. É uma cultura local. As pessoas não valorizam o marketing. Eu tava conversando com um empresário daqui da região e eu falando para ele, sabe por que vocês não valorizam o marketing? Porque não é um produto tangível. Não é um produto que você pega e receber. É um produto que você recebe de pouquinho em pouquinho, a longo prazo, entendeu? E você nunca vai ter a percepção de como você recebe, entendeu? Porque você sempre vai querer justificar, o movimento da loja está melhorando por causa da economia, o movimento da loja está melhorando por causa disso. Nunca é pelo marketing, entendeu? Então o marketing tem, eu estava conversando com um pessoal de agência de publicidade também, eles têm as mesmas sensações, pô. Pessoas de fora valorizam mais a agência do que as pessoas daqui. E as pessoas daqui, os comerciantes daqui, os empresários daqui, gostam de valorizar agências de fora, acreditando que as agências de fora vão fazer. Como se conhecesse a realidade daqui. Entendeu? E tipo assim, pagam fortunas para agência de fora, acabam que estão tendo problema, prejuízo, sendo que as daqui podem dar conta do recado. Entendeu? Tanto que eu falo para você que é uma coisa que provavelmente vai acontecer, eu provavelmente vou abrir uma agência, entendeu? De administração de rede social, de marketing. Perfeito. Porque eu tô sentindo a necessidade, é a veia do empreendedorismo, eu tô vendo que tá faltando, entendeu? Também tô vendo que tem muitas pessoas desistindo e não pode, velho. O que é que tem que acontecer? Uma educação. Tem que haver uma educação dos empresários em relação a isso. É uma coisa que eu sinto falta do Sebrae, entendeu? Conscientizar os empresários de que precisa investir, entendeu? Parece que só fica com a galera deles ali, pô. Ou seja, só vai reter a galera ali. Não dá, pô. Só as empresas que são parceiras dele, não. Tem que conscientizar de forma geral, porque todo mundo ganha, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, é um defeito da nossa comunidade, investir em marketing. Entendeu? Mas voltando ao assunto da população, eu atualmente botei o pé no freio porque a cidade está muito acabada, velho. Muito acabada, entendeu? Teve um mês que eu publiquei 38 vídeos de demanda social, entendeu? E eu tive um estalo assim, eu falei, velho, não tem como a prefeitura resolver 38 problemas, entendeu? Não tem, pô. Ela resolve 5, 6, 7, 8 problemas em um mês. E do jeito que tá com os contratos antigos da época de Mário, né? Tá mais difícil ainda, velho. Porque tá amarrado. Provavelmente acho que agosto, setembro vai ter uma mudança de contrato de infraestrutura e tal. E as demandas que a gente mais cobra é infraestrutura. Sim. O que é que eu comecei a focar? Saúde, entendeu? A questão do custo do cacau. Muitas pessoas com problemas de cirurgia, de transferência. Isso é uma satisfação tão grande que eu tenho, cara, quando eu consigo uma transferência. E uma coisa também que a gente não fica devendo favor. Foquei também em uma coisa que eu acho que Ilhéus passa por um problema de falta de valorização da história,
falta de pertencimento cultural. E, pô, velho, isso aí me deu uma satisfação tão grande. Eu contar um pouco da história de Ilhéus. Ilhéus tem história em cada esquina. Nunca vai faltar história para Ilhéus. E eu também... para mim, essa questão da história foi muito bom, porque a galera me valorizou mais um pouco, no sentido assim, pô, ele só não mostra buraco, ele só não é um repórter de mostrar buraco. Sim. Ele tem desenvoltura, ele tem talento e tal. Aí a galera do jornalismo, que eu já sofri bastante também com a galera do jornalismo, porque eu não sou jornalista formado, não tenho diploma, a galera do jornalismo me julgava muito. Ah, que você não é jornalista. Aí, já ouvi muito isso, sabia? Entendeu? Mas, tipo assim, teve uma vez com uma jornalista específica, me criticou, falou, você não é jornalista, não sei o que e tal, tal, tal. Aí eu falei assim, mas eu tenho uma diferença, eu não tenho um ego, entendeu? Eu não quero ficar só no salto alto. Eu meto o pé na lama, literalmente, eu mostro a realidade do povo e tal. E depois dessa fala minha, essa jornalista me respeitou, porque eu vejo muito isso em Ilhéus. Se você baixa a cabeça, nego pisa, mas se você bate de frente, nego te respeita. Entendeu? Essa questão da pessoa formada, né? Existe muito, acho que em todo lugar. Sim. Mas em Ilhéus, eu falo da nossa realidade, porque a gente vive com isso, a gente pode citar aqui pessoas que não têm formação na área de jornalismo, como o caso de Gemima, que é incrível, né? Sim. E faz acontecer. O bom da internet foi isso, né? O bom da popularização da internet já vinha acontecendo antes, em tempo de pandemia mais ainda, porque todo mundo ficou ali trancado e usou muito a internet. A gente vem de provedor, a gente sabe bem como é isso. Exato. Fez as pessoas descobrir novas profissões, abrir novos espaços. E algumas pessoas que ficaram, né, ainda ficam no salto do diploma, independente da área, mas só perder espaço. Sim. Né? Porque... Não estou criticando quem tem diploma, tá? Deixa bem claro isso. Eu gosto de sempre fazer esses adendos, que as pessoas podem pegar os recortes. Não, a crítica é sobre o ego. O ego, de querer achar que o diploma resolve e que outra pessoa não pode fazer. A lei de imprensa protege. Sim. O jornalista é um formador de opinião. Sim. Entendeu? Por que existe o diploma? Porque o cara tá ali gabaritado, pô. Lógico, quem tem diploma, o jornalista com diploma tem um valor muito maior do que um cara que não tem, entendeu? Mas não significa que o cara que não tem diploma não seja competente, pô. Você fala um valor como? Um valor assim, pô, eu tenho um diploma, me sacrifiquei durante anos pra estudar, entendeu? Estudei e tô aqui com diploma, tá entendendo? Ou seja, ele é aquela famosa carteirada, ele dá uma carteirada, entendeu? Mas não significa que quem não tem diploma não tem competência, porque tem a questão do dom, entendeu? Vai ter gente que tem dom, como tem gente que tá formada com diploma e não tem dom. Perfeito. Porque quando você fala de valor, eu fico pensando, tipo, quantas pessoas hoje têm um diploma e não rentabiliza financeiramente também, como uma pessoa que não tem, justamente pela questão do dom. Volto a citar, por exemplo, Gemima, que é uma pessoa incrível, faz acontecer. Gemima é maravilhosa, né? Pô. E faz algo incrível que muitas pessoas aí não conseguem fazer mesmo estando com diploma. Exato. Né? E a web veio para isso, né? A TV aberta, por exemplo, ela também teve que se reinventar. Você vê alguns quadros na TV aberta hoje do hashtag Partiu Escola, do mandar mensagem de bom dia. Do que adianta, Salatiel? Você tem diploma, você tem formação, você sacrificou 4 anos, tudo bem, parabéns para você. Admiro, entendeu? Essa dedicação. Não tive como, porque por causa de consequências da minha vida, eu tive que trabalhar, tive que ir pro mercado de trabalho, tive que empreender, tive que procurar minhas melhoras, que até hoje, graças a Deus, não sei o que é ganhar um salário mínimo. Sim. Entendeu? Até hoje, desde que eu comecei a trabalhar, não sei o que é ganhar um salário mínimo. Eu me orgulho muito de falar isso, pô. Entendeu? E assim, de que adianta ter todos os conceitos, ter lido livros, não sei o quê, mas você não tem coragem. Acho que meio que amarra a pessoa, né? Aí você não quer botar sua cara a tapa, você não quer se comprometer. Porque muita vez quanto do diploma, né? Entendeu? Entendi. Não, aí tipo, a pessoa mesmo em si, ela não tem, pô. Não quero me dispor e tal. Velho, eu acho que toda profissão, principalmente jornalista, tem que ter sacrifício. Sim. Entendeu? Eu tenho muitas inimizades em relação a isso, muitas críticas, mas ó... Citando alguém com diploma também que faz acontecer, não sei se você conheceu, Égila, trabalhou com a gente. Né? É uma pessoa diplomada e faz acontecer porque tem um talento, tem um dom e faz acontecer. E sempre deu o seu melhor também. Um grande abraço para Égila. Mas é a questão voltando à questão aqui da crítica, né? Sim. A população em si, como é que você começou a lidar com isso? Ou como é que você lida com isso? Porque a população também, ela elogia, mas tem hora que ela vai lá e... Cara, eu cometo muitos erros. Isso é normal. Tipo, a gente cometer erros, né? E de vez em quando eu tomo uns cacete brabo aí, né, velho? Tipo, né, fui falar sobre o subsídio dos ônibus e simplesmente eu tava repassando umas questões que eu perguntei.
Entendeu? Pô, meu irmão, foi uma semana de pau. Só que assim, do mesmo jeito, pra você ter noção, eu perdia 40 seguidores e ganhava 50 e tantos. Por quê? As pessoas estavam querendo saber informação, entendeu? E as pessoas confiavam, as pessoas sentiam firmeza no que eu tava falando, como eu falo sempre, tava botando a cara a tapa, tava ali explicando a situação e, ao mesmo tempo que eu perdia, eu ganhava. Entendeu? Então é um equilíbrio. É um equilíbrio que tem. Você lê os comentários? Leio todos os comentários. Eu leio todos os comentários, respondo todos os directs. Entendeu? Só em momentos de, tipo assim, que tem picos altos de direct, que às vezes a conversa vai lá pra baixo, às vezes eu me perco. Mas todo dia antes de dormir eu tenho esse trabalho. Isso te faz bem, mesmo quando vem as pancadas? Isso me faz me tornar uma pessoa melhor. Muito melhor. Pra você ter noção, eu tenho praticamente todos os seguidores assim ativos mesmo, que estão ali comigo, conversando, e criticam e defendem. E quando eu perco esse seguidor, eu consigo saber se eu perco ou não. Uhum. Eu vou atrás, eu tento fazer com que ele volte, eu tento convencer ele pra voltar. Eu me sinto muito um pastor de igreja, né? Que vai atrás de uma ovelha. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é um trabalho árduo. Tá entendendo? As críticas eu absorvo, porque eu acho que também é construtiva. Sim. Mas também tem aquelas pessoas que tem a questão do lado partidário, tem a questão do lado ideológico, que não consegue ver os benefícios da informação. Mas a gente tem que se adaptar, né? Hoje, o Ilhéus Destaques, sem a população, sem as demandas sociais, sem o público, não é nada, pô. Sim. Não é nada, entendeu? Eu dependo muito do meu público, muito. E eu tento fazer o melhor possível para eles. Hoje eu criei um produto, que eu falo que o Ilhéus Destaques é um produto, pô. Não adianta. De fato, é. É um produto que ele atende a nego de esquerda, a nego de direita, entendeu? A todas as ideologias. Por quê? Pô, eu já tive seguidor, por exemplo, que a mãe estava no hospital e era uma seguidora crítica, ela só me seguia pra porrada. E ela precisou. E ela falou bem assim, eu lembro do jeito que ela escreveu. Ela falou, Kelman, eu sei que eu sempre lhe critiquei, não sei se você vai me ajudar, você tem essa escolha de não me ajudar, porque eu sempre só tava aqui pra te criticar, mas quem tá precisando de você agora sou eu. Aí eu falei, eu tô aqui para o que você precisar. E botei minha cara a tapa, solicitamos a cirurgia, a transferência para Salvador, conseguimos, entendeu? E assim, a pessoa teve o benefício, mas até hoje não mudou, entendeu? Mas o problema não é meu, pô. Eu tô ali pra, como eu sempre falei, eu tô ali à disposição das pessoas. Eu já não tenho esse sangue frio, não. Você falou aí, eu lembrei. Minha vida é um maker, fala isso pra mim todo dia. Kelman, você mas tem sangue de mas barato. vou deixar bem claro que você tá certo. Eu acho que você tá certo. Tem uma pessoa que é amiga de minha mãe, né? Inclusive, volta e meia pega dinheiro emprestado com minha mãe, essa coisa toda. E vai lá na TI TV, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas só pra você entender. Sim. E vai lá quando a gente posta alguma coisa e mete o pau. Aí, esses dias, ela mandou uma mensagem pra mim no meu WhatsApp, pessoal aqui, que ela tem um box na central de abastecimento e tava lá umas pessoas dormindo na frente da loja dela, pra gente fazer uma matéria. Aí eu só perguntei, quem tá falando? Aí ela falou o nome e sobrenome, e eu olhei a foto e fiz essa pessoa. Não respondi mais, não. Oh, Jesus. Não, eu também falo que assim, gente, eu acho que... E aí, você está certíssimo, e eu vou também chegar aqui. Mas é uma eu acho que a pessoa precisa olhar e dizer assim, peraí, uma hora eu vou precisar do Kelman, uma hora o Kelman vai precisar de mim. E a gente precisa entender que a vida é plantio e colheita. Sim, sem dúvida. Se eu só chego pra você e bato e firo e não respeito... Porque do outro lado, eu não tô falando apenas com o Kelman, uma personalidade pública. Sim. É um pai, é um marido, né? É um servo de Deus, é um ser humano que tem saúde mental. E as pessoas confundem isso. Pô, cara, você falou um negócio aí, eu chego a me arrepio aqui, porque... Eu sempre tento me espelhar... Ó, rapaz, eu me emocionei aqui, velho. Você tenta me espelhar sempre em Jesus, velho. Porque, pô, qual foi o cara que mais sofreu, velho? Entendeu? Aquela trajetória de Jesus, velho, até a cruz, cara. Às vezes eu descarto toda a Bíblia e me espelho muito naquilo ali. Porque eu me coloco no lugar de Jesus e falo, o que é que Jesus faria aqui no meu lugar? Entendeu? E Jesus teve esses tipos de pessoas que bateram nele, julgaram ele, e mesmo depois de crucificado as pessoas continuaram, velho. Uhum. Entendeu? Então, assim, cara, eu vejo a minha missão no Ilhéus Destaques, também vejo como uma missão de Deus, uma missão divina. Uma satisfação que eu tenho muito grande quando eu chego num lugar, isso aconteceu diversas vezes, inúmeras vezes, que a pessoa fala bem assim, foi Deus que mandou você aqui.
Rapaz, aquilo preenche meu coração e também me preenche de uma responsabilidade tão grande de eu falar, pô, eu tenho que resolver essas situações. E às vezes as pessoas acham que tudo que resolve é dinheiro, pô. Mas não é. Uma oração, pô, às vezes a pessoa que você menos acha que vai te ajudar, te ajuda, pô. Eu tive uma situação aqui com a menina do Vilela, Carol, que eu liguei pra político, liguei pra secretário, liguei pra advogado, liguei pra vereador. E, cara, quem resolveu a situação foi minha mãe. Minha mãe ligou pra uma amiga dela que trabalhava no hospital e conseguiu as sessões de radioterapia pra menina. E você vê, como eu te falei, a pessoa que você menos espera, entendeu? E minha mãe também. E, assim, minha mãe experimentou essa sensação de ajudar o próximo, de resolver um problema. Minha mãe tava passando por um câncer também. E, assim, cara, eu vejo isso, cara. Se eu posso te dar um conselho, cara, espelha sempre em Jesus. Porque o que é que Jesus faria nessa situação? Ele daria outra face, entendeu? E é isso que eu falo. Me incomodou da pessoa não mudar? Me incomodou. Mas é como eu falo, o problema não é meu, pô, o problema é dela. Ela vai ter prejuízos, vai ter problemas por causa do jeito dela, vai. E eu, por causa do meu jeito, eu vou ter meus benefícios, entendeu? Eu me frustro menos, eu me chateio menos. Eu tava conversando com a pastora lá da igreja esses dias. Aí ela sempre pergunta pra mim, ela brinca comigo, quem é Jesus pra você? Aí eu falo, Jesus pra mim é inspiração, Jesus pra mim é algo que eu tento ser, entendeu? Eu tento ser como Jesus. É fácil? Jamais, pô. Tenho meus picos de raiva, tenho meus desencontros, tenho. Eu não sou perfeito, mas, cara, é muito difícil, sabe? A situação que você tá falando aí, eu compreendo perfeitamente. Eu não tratei mal, mas simplesmente, sincero, eu ignorei. Eu ignorei porque... E assim, dentro de mim, Salatiel, eu tenho essa vontade. Dentro de mim, eu tenho vontade de falar bem assim, falar assim pra pessoa, pô, você tá vendo aí como o mundo dá a volta? Você sempre me criticando, sempre me dando alfinetada e agora... você precisando. Mas não, eu falei, tô aqui pra te ajudar. Como a palavra fala, né? Eis-me aqui. Sim. Entendeu? Então... Por isso que eu disse, você está certo. Deixar bem claro não, mas, isso. tipo assim, eu assumo a minha parte de dizer, não, pra outras pessoas isso. Eu já fiz, mas pra essa pessoa eu fiz, cara, é absurdo pra mim, eu não vou me dispor, porque assim, vamos lá. A gente tá falando, e quando a gente tá falando de fazer uma matéria, isso tá incluso finança, tá incluso, tem investimento financeiro, material humano, tempo, que é o mais precioso. A gente tá aqui gravando, a gente tá aqui com 3 câmeras, num estúdio, né, profissional, com ar-condicionado, com o diretor de imagem ali, então tem mais outro celular ali gravando, tem toda uma estrutura. Sim. Se a gente vai pra rua, a gente vai lá, vai gravar, vai voltar, vai editar, tá usando conhecimento. As pessoas não olham isso e depois vai ver assim, pegue todo o seu investimento, traga porque eu quero em meu benefício. Então, nesse momento, eu disse, espera aí, opa, eu não vou fazer isso. Entendo, e Jesus faria diferente, eu concordo com você, Jesus faria diferente. Mas Tiel, aqui... não é Jesus. Não é Jesus. Nesse caso, nem... É isso que eu posso explicar pra você, cara. Eu tenho esse pensamento. E não é fácil. Tem um trago aí, você quer fazer trago? Não, pode vir aqui. Não é fácil, cara. Não é fácil. Nossa, é muito difícil. Ser como Jesus é muito difícil, cara. Tipo assim, as lições que eu trago da palavra, né? E como eu tô te falando, minha essência humana faz com que eu queira... Pô, ontem passou uma situação aqui mesmo, ontem, com um veículo aqui do Vilela, que eu sou bloqueado, que tive desavenças, entendeu? Por apenas ego. Que eu acho que o maior defeito do ser humano é o ego. Cara, tive que me segurar, velho. E atacou pessoas que eu gosto, entendeu? Pessoas que eu gosto, pessoas que eu tenho admiração, pessoas que são parceiras, que quando eu preciso tá ali. E, tipo assim, tive que me segurar. Me estressei. Tive um desentendimento com minha esposa por causa disso. Entendeu? Mas eu falei pra ela, eu falei pra minha esposa, vai, pelo menos preciso botar pra fora, nem que seja com você. Porque eu não sou perfeito também não, pô. Mas me segurei, não falei o que é que Jesus faria também. Sempre tem essa pergunta na minha cabeça. E, cara, é muito difícil. Eu não sei se você tá falando do mesmo veículo. E não vamos citar nomes aqui. Sim, não. Porque... Até porque pra não dar engajamento em marketing. Não dá engajamento, tudo hoje é processinho. Quem tá passando... Segura. Tu lembra o que Jesus faria, meu amigo? Jesus acabou de travar minha boca agora. Mas tem um veículo, inclusive aqui do Vilela, a pessoa que começou a abrir esse veículo, ele foi um colaborador meu no provedor. Sim. E na época a gente tava ali no tempo de começar a organizando a vida, né? A gente fazia a folha do dia de ponto. Sim. Era escrita, era anotado. E essa pessoa chegou por indicação de outro colaborador e tal.
E eu sempre sou muito de confiar nas pessoas. Se você me dissesse, Tia, eu quero gravar lá, aí eu disse, eu não tenho como, mas eu vou te dar a chave. Toma aqui que eu vou lá, grave lá, você resolve lá, pronto, assim. Então, eu sou muito de confiar nas pessoas. Sim. E aí essa pessoa ficou 2 meses na empresa, né? Ficou 2 meses e teve, não lembro muito bem como foi que saiu. Depois chegou um processo trabalhista. E no processo dizia que trabalhava de domingo a domingo e que trabalhava de 6 da manhã a 11 da noite. Tinha dia que tinha que virar 24 horas. Eu fiz, não entendi. Aí eu fui pegar a folha. Quando eu peguei a folha, ele assinava de domingo a domingo. E colocava os horários que queriam. Entendi. Na época, o provedor de internet, a gente sempre teve um critério que foi, você não chega e já sobe post. Você chega, tem que passar por um treinamento de saúde e segurança do trabalho. Depois de 3 meses na empresa que a gente vai fazer saúde e segurança para poder subir, para poder ter a NR10, NR35. Sim. E ele, no processo, disse que trabalhava subindo post. E a justiça trabalhista, às vezes não. Mais um pau aqui por mim. Vem processo mais um. Tô com pau. Ela é tendenciosa. Mas aí, ela é tendenciosa. Ela é inimiga do empresário. Pô. Esse processo, eu perdi. Foi o primeiro processo que eu tive e perdi esse processo. E tive que pagar uma indenização para essa pessoa. Essa pessoa saiu, foi morar não sei aonde, Mato Grosso, voltou. E o ano passado, nesse período de eleição, me chamou para querer gravar, inclusive com vocês. Sim. Querer gravar no nosso estúdio aqui as entrevistas com... Sim. Eu não sei se é o mesmo veículo. Sim, é. E aí eu disse não. O debate dos vereadores do bairro. Os vereadores, é. Eu falei não. Não, porque aí eu volto a dizer, tipo assim, eu sei que Jesus daria outra face, mas a minha face já não aguenta mais. E tem certas pessoas, como essa pessoa, que eu falo, não vou. Na época, eu acho que eu até falei com você alguma coisa assim. Se você quiser disponível, ok. Mas via essa pessoa, com essa pessoa aqui dentro... Eu lembro que você falou isso, eu lembro. Eu não aceitaria, justamente por esse motivo. Por que eu tô falando isso? Porque sim, eu e Kelman frequentamos a mesma igreja, né? Nós somos da igreja família, somos bem instruídos. Mas eu tô na fase, tô com 40, tá quantos anos? 35. Eu tô com 42. Tá então, mais assim, vivido. Eu já tomei algumas porradas, né? Você não aceita mais. Que eu não aceito mais. Sabe? Salatiel, você não tá sendo igual a Jesus. Cara, eu vou chamar isso de maturidade para certas coisas. Sim, pô. Jesus também... Cada um tem seu jeito, tem que ser respeitado. Ele escolheu quem ia andar com ele. Sim. Né? Ele decidiu. Tinha o Judas que o traiu, mas para se cumprir a palavra. Mas eu cheguei num ponto que eu falo, cara, uma situação como essa pessoa, eu falo, eu não dou abertura, eu não empresto um pendrive, eu não empresto uma câmera. Agora, já falei para vocês, e tá aqui mais uma vez registrado. A hora que você precisar, não é porque você está na minha frente, não. Sim. Está à disposição. Sim. Mas sabe que tem pessoas que plantaram e que falam. Em relação a essa pessoa específica, eu tenho esse mesmo pensamento, entendeu? Não consegui ser Jesus nessa situação, porque... Mesma coisa, dei confiança, entendeu? E é uma pessoa que gosta de se aproveitar das brechas. Demais. Eu comparo que é igual uma serpente, chega, tipo assim, querendo ser amiga e tal, e daqui a pouco, quando você vacila, ela dá o bote. Sim. Tive prejuízos financeiros por causa dessa pessoa. Mas tá na mão de Deus, entendeu? Inclusive, uma pessoa que trabalhava com ele hoje trabalha comigo e falava a realidade, né, da situação deles lá. E assim, ela tá super satisfeita trabalhando comigo, entendeu? E assim, Salatiel, eu gosto de criar vínculo com as pessoas. Hoje, ele é o Destaques, tem eu e tem mais 3 pessoas que trabalham comigo. 2 estão bem recentes, mas essa pessoa que já trabalha comigo mais tempo, ela tem um vínculo comigo muito forte de confiança, Sim. entendeu? E que eu falei pra ela, a gente vai botar você pra frente, primeira oportunidade que tiver, vamos botar. E assim, é bom isso, pô. Mas quando você convive com a pessoa, que você fica... Tipo, esperando a qualquer momento tomar Quando rasteira. eu vi algumas collabs da sua página com essa coisa, eu fiz amém. Eu também não sou o tipo de pessoa que vou torcer pra dar errado. Já tinha me avisado já, só que eu falei, vamos ver até onde vai, né? Eu jamais vou torcer ou colocar o pé pra alguém cair. Mas certas de pessoas, como essa pessoa que tá falando em específica, depender de mim, que Deus abençoe, mas de mim não. Deus não me use como canal de bênção pra essas pessoas. Acho que a gente tá dando muita É atenção bom, porque eu vou fazer esse recorte, inclusive, deixar lá pra... As pessoas vão pesquisar lá, porque é complicado, velho. Não, e a gente pega outros. Você também falou que a recepção da imprensa local não foi bem contigo. Como é que foi isso? Não foi bem. Nós temos pessoas... Eu gosto de falar essa expressão, né? Nós temos dinossauros da imprensa, né? Tudo a gente tem um dinossauro. Sim. Entendeu? Nós temos dinossauros da imprensa e... Pô, velho, eu acho que eu causei um impacto muito grande. Tipo, quando... aconteceu em questão de engajamento. Sim. Uma coisa que eu ouço falar, todo mundo da imprensa antiga fala a mesma coisa pra mim. Pô, lá em 80 e tantos, 90 e tantos eu fazia a mesma coisa que você e tal. Por que não continua? Sim. Entendeu? Mas na minha época era com foto,
Na minha época não é a mesma coisa. Hoje a gente faz com vídeo e tudo mais, entendeu? É outra era, é outro tempo. E tipo assim, eu acho que quando a pessoa fala isso, a pessoa tá querendo meio que diminuir um pouco, sabe? Tipo assim, não é nada demais que você tá fazendo. Já fiz, entendeu? Já ouvi isso. E tipo assim, eu não absorvo não, mas assim, eu fui criando um respeito. Eles foram respeitando, né? Porque como eu falei, o quadro Conhecendo a História de Ilhéus, que a gente criou, velho, os caras eu saí da bolha. Ou seja, pô, esse menino aí não serve só pra fazer reportagem de buraco. Aí criei o quadro, que eu até mudei de nome agora, né? Que era Crimes que Marcaram a História de Ilhéus pra Fatos que Marcaram a História de Ilhéus. Pô, velho, Parabéns, a galera, pô, parece linha direta e tal. Estimulando ali a questão da curiosidade das pessoas, né? Também trazendo a conscientização de que tudo pode acontecer na nossa cidade, não é uma coisa só de sudeste, de capital, entendeu? Você vê uma situação que o cara foi mutilado e tal. Então, a questão de crime passional traz uma conscientização, também tenta trazer sempre o lado humano da situação, não o lado só de tragédia, de impacto social. Enfim, isso foi criando recentemente, foi criando respeito pelas pessoas, e aí vem a questão audiovisual, a qualidade de imagem. Pô, eu trabalhava com o Galaxy A51, aí depois passei para um iPhone 11, hoje estou com o iPhone 13, que é o celular que eu uso no meu dia a dia e o celular que eu uso para fazer reportagem. Tava falando com o Alex aqui que eu tiro do meu trabalho, né, que hoje eu tenho empresa de logística, eu tiro do meu trabalho, cara, para investir na comunicação, entendeu? É muito difícil rentabilizar, muito difícil. Velho. Não acredito mais na iniciativa privada. Tenho meus parceiros, mas meus parceiros não bancam o canal. Sim. É muito caro, velho. Sim. Transporte, mão de obra, equipamento que a gente compra tudo, geralmente é parcelado. Só o drone, 5 mil e poucos reais. Entendeu? O drone, ele não traz retorno, ele agrega valor. Agrega valor. Entendeu? E tipo assim, a gente faz com o que a gente tem. E as pessoas às vezes querem desmerecer, entendeu? Eu tenho pessoas que eu tenho um carinho muito especial. Por exemplo, o Jamerson do Agravo, um cara que sempre me incentivou. Danilo do Ilhéus 24 Horas, um cara que sempre me incentivou. Entendeu? E são caras que viram assim, pô, velho, você é o futuro. Entendeu? Você é o futuro, pô. Então eu fico feliz com esse reconhecimento, que são pessoas que eu tenho esse retorno. Tem Lívia, Luciana também, que sempre me incentiva, cara. Fala assim, amigo, você não tem diploma, mas você é jornalista. Toma posse disso aí e tal. Então, tipo assim, são pessoas que me incentivam. Mas tem pessoas que, infelizmente, me processaram e tal. Que, como eu falei pra você, tem pessoas que criaram um meio de agariar recurso público. Entendeu? E não é só pra ficar nisso, velho. Tudo bem, é normal você receber. Você tem... Eu acho assim, por exemplo, eu vou fazer a cobertura do São João. Existe uma verba pra isso. Eu tô produzindo a questão do... Conhecendo a História de Ilhéus. Me enquadro na Audi Blanc, me enquadro na Paulo Gustavo, porque eu sou um fomentador de cultura, eu tô trazendo cultura para as pessoas. A gente tem um programa que é o Cada Canto Sua História, né? A gente já gravou aqui algumas Ilhéus, estamos gravando agora fora, estamos fechando com uma empresa, não posso dar o nome ainda por questão de contrato. Mas ele vai ter uma alteração de nome, inclusive, do Cada Canto Sua História, para adequar o nome da empresa. Sim. Mas a gente grava cidades, né? Já gravou várias cidades, já gravamos Canavieiras, não foi Canavieiras, Salvador também. Salvador, então... a gente pensa essa parte histórica. E aí, por outro lado, são notícias que têm um público específico. Porque também a internet ela tem um público que gosta muito da tragédia. Tem, velho. Né? E aí nós mudamos. Se você começar a olhar a nossa página nas últimas semanas, até muito por conta da nossa igreja, de ouvir algumas coisas lá, a gente veio mudando e dizer, olha, vamos começar a publicar agora as coisas boas. Não é que não vai ter coisa ruim, não é que não vai ter uma notícia ou outra, realidade, mas né? Precisa ter. Mas não dá para ser a TITV não será mais uma comunicação de mais notícias. Sim. Porque é o que gera engajamento. Se você sensacionalismo, pô. Se você coloca um acidente aqui, um carro batendo, ele bate 20 mil, 30 mil, 40 mil visualizações rapidinho. Em 2 minutos, 3 minutos é 1000 visualizações. Rapidinho. Enquanto um vídeo de demanda social para bater 10 mil, geralmente é 3, 4 dias. Sim. Entendeu? E quando você coloca algo histórico, que é para conhecer, para as pessoas conhecerem a história local, é mais difícil ainda. Então isso mostra que o público da internet, de um modo geral, e não todos, mas pegando aqui a maior parte e pelos números, eles gostam de ter a coisa ruim, de você postar algo que vai gerar, que é tragédia. E mostra o quanto a nossa sociedade está doente. Sim. Né? Está doente por conta disso. Isso é desde sempre, pô. Sim. Desde sempre, entendeu? É uma questão de você ver a Idade Média,
que as pessoas eram enforcadas, tinham cabeças cortadas, se formava um evento, a questão dos gladiadores, Sim. entendeu? O ser humano tem essa essência, né, de ver coisa ruim, de ver... O próprio... Aquele lugar, esqueci o nome lá na Grécia, que é muito... Coliseu. O Coliseu. Cara, eu falo isso muito a cultura, né? Sim. Aqui a gente faz e faz certo em tirar nomes de rua de pessoas que têm ligação com alguma coisa ruim. Sim. Como o racismo, a escravidão, tal. Concordo. Mas as pessoas saem daqui para ir visitar um lugar. Ah, mas é um ponto histórico. Mas os cristãos morreram ali. Exato. Muitos cristãos morreram ali. Exato. Por ir de encontro à igreja romana. Sim. Né? E a gente usa pessoas aquilo ali como um exemplo, como a questão da cultura. É meio que absurdo. Tá? Respeito quem faz, deixar bem claro que há o meu respeito para a pessoa, mas eu não respeito esse tipo de cultura. Né? Não dá para respeitar para mim eu ir visitar um lugar simplesmente e ficar lá fotos e mais fotos de um lugar que... mas é para contar a história. Eu sou muito da pessoa que chega assim, por exemplo, Por favor. como eu trabalho Vem com pra Ilhéus. turismo, né? A nossa região aqui é muito rica, pô. Uhum. Eu consumo muito a nossa região. De tocar na parede ali da igreja São Jorge, cara, uma igreja que tem quase 500 anos, e você sentir a energia daquele lugar. Sim. Mesma coisa a energia do Coliseu, pô. Pessoas morreram ali, entendeu? Assim, a gente... Tem pessoas que gostam, enfim, a gente tem que respeitar. E pra quem não foi ainda, a foto é mais bonita do que pessoalmente, tá? É feio, é sujo, é fedido aquele lugar lá. Tem rato pra caramba. É um fedor danado. Enfim, eu sou um cara mesmo que eu não... As pessoas me criticam muito por eu não ter vontade de, tipo assim... Hoje eu não tenho vontade de sair do país, entendeu? Uhum. Eu gosto de ir no Rio de Janeiro, de São Paulo, pra ter um contraste da nossa região. Sim. Que realmente é um contraste. Mas todas as Aprender, vezes que eu vou, eu valorizo muito a nossa região. Demais, eu também. Eu volto, tipo assim, nossa, como eu sou feliz, porque nossa vida é mais simples, nossa vida é uma vida mais, tipo assim, é rápida as coisas, entendeu? Eu tô perto da natureza, perto da praia. Porque realmente o pessoal que mora em São Paulo, Rio, é aquela vida... É a mesma coisa, por exemplo, eu tive um impacto social muito grande. Tem pessoas aqui que têm um ego muito inflado, tipo a questão do cacau, da riqueza, do ter dinheiro. Meu irmão, tem gente que tem dinheiro aqui que não tem a mínima noção do que é ter dinheiro mesmo, pô. Sim. Você chega no Rio, velho, que eu acho que é o lugar que o pessoal mais ostenta, pô. Velho, é uma dimensão muito maior. E as pessoas aqui têm essa eu sou melhor e não sei o quê. Pô, velho, não é, cara. Você não tem noção. É uma parada que não tem como comparar, entendeu? Sempre vai ter alguém maior que você, melhor que você. É ridículo, né? É ridículo desnecessário. alguém querer ostentar, trocar os seus valores pessoais por valores financeiros. Desnecessário. É muito absurdo. desnecessário. Qual é o seu maior desafio hoje como o repórter do povo aqui da nossa região? Como eu não consigo sobreviver 100% da mídia, eu tenho que conciliar com o meu trabalho com a minha empresa, né? Sim. E o meu maior desafio é ter tempo, velho. Pra você ter noção, eu gravo todo domingo, eu vou pro culto, saio do culto, almoço e gravo a tarde toda. E eu crio conteúdo pra semana toda. E daí, por exemplo, fiquei doente da virose que tá tendo aí. Agora, essa semana retrasada, não consegui gravar no domingo. Ou seja, perdi a semana de conteúdo. Entendi. Entendeu? Tive que atender uma demanda domingo também. Não tive como gravar conteúdo. Ou seja, eu tô 15 dias sem gravar conteúdo. E aí você sabe que o engajamento vai ao chão. Sim. E durante a semana não tem condição, pô. É muito complicado. Minha rotina, eu não tenho rotina, na verdade. Minha empresa se especializou em atender demanda de urgência. E a demanda de urgência, ela não tem horário, ela não tem dia, ela não tem... tem que estar aqui agora e pronto, entendeu? Então, o meu maior desafio é ter tempo. Eu espero que um dia eu possa rentabilizar a ponto de eu ter... Mas isso eu acredito que já vai acontecer. Sim. Nos próximos meses eu já vou ter mais tempo de fazer isso. Entendeu? Mas é um desafio muito grande. Tá. O ano passado você... Me corrija se eu estiver errado. Não, pode ir, pô. Você declarou abertamente o seu apoio, o seu voto a Valderico Júnior, Sim. atual prefeito de Ilhéus. E também a Tandic Rezende, né? A Tandic Os dois Rezende. que eu apoiei. Publicamente. Isso te trouxe mais benefícios ou não? Rapaz, veja bem. Eu tenho um apoio ao Valderico desde 2019. E eu era um cidadão comum. Entendeu? Por quê? Porque eu acredito na questão da juventude. Ele é uma pessoa jovem, é uma pessoa que gosta de tecnologia. Uma coisa que me chamou a atenção é que quando o Valderico assumiu a Gabriela FM, ele deu uma modernizada na Gabriela FM. E aquilo me chamou muita atenção, a questão da modernização do estúdio dele também. Que é lindo, por sinal. E assim, eu declaro meu apoio a Valderico atualmente, eu apoio, entendeu? Sou incentivador do governo de Valderico.
Lógico que todos nós temos limites, né? Se acontecer algum fato que, assim, pô, Valderico, aí já foi, velho. Não tem condição, entendeu? Não tem como continuar com o apoio dele caso ocorra alguma coisa séria, né? Assim, tem uns veículos de imprensa aí, cara, é muito cedo pra ficar apontando o dedo, pra ficar botando, sabe? É muito complicado, a gente não sabe a realidade. É assim, sabe? Uma coisa é você tá aqui, outra coisa é você tá lá. Foi como uma conversa que ele teve comigo. Eu falei pra ele, isso tem uns 3 anos. Eu falei, cara, você vai se candidatar a prefeito, mas você sabe que a realidade lá é outra, né? Você tá preparado pra isso? Tô preparado pra isso e tal. E assim, as conversas que a gente foi tendo, era a única alternativa que a gente tinha de uma coisa nova realmente. Uhum. Porque, eu tinha um pai dele. Pai dele é o pai dele, pô. Entendeu? O pai dele é o pai dele. Os outros candidatos já tinham oportunidades de melhorar a nossa vida. Né? Mário foi prefeito, o Bento estava dentro do governo, então como é que eu vou apoiar um governo que não estava bom? O governo era muita hipocrisia. Eu batei, e depois eu tava com o cara abraçando. Enfim, gosto do prefeito Mário, foi um cara receptivo comigo, sempre me tratou bem. A Adélia faz parte de um projeto que tem castigado Ilhéus, pô. A galera se ilude dizendo que essas obras paradas são por conta de questão burocrática. Caramba, velho. A gente tá com as obras do Malhado parado, com as obras da duplicação da Orla Sul. Da Orla Sul. Entendeu? Tem a questão... deixa eu ver mais aqui. São 4 obras. Voltou agora a obra da Zona Norte. Sim. Entendeu? Que aquilo ali foi um absurdo. E a gente tá com essa dificuldade toda aí por causa do Porto Sul. Eu não vejo os caras fazendo nada, velho. E aí, tipo assim, se você quer realmente botar uma página em branco, cara, tinha que botar alguém novo. Sim. E o que é que me confortava? Um cara da minha faixa etária de idade, um cara que usa rede social, um cara que tem visão tecnológica, entendeu? Um cara que tá com a carreira política, tipo assim, começando. Ou seja, ele não vai querer se comprometer a ponto de perder um início. Ele vai fazer a carreira dele aí, pô. Sim. Agora, sim, tem que ter... Por isso que eu falei lá no início. Eu botei o pé no freio pra dar um tempo pra ele ver. Tipo assim, até o final do ano. Tenho sentido muita dificuldade. Já comuniquei pra ele a questão da infraestrutura. Pô, velho, às vezes eu tô mostrando um buraco lá, simples, que poderia ser resolvido simples. Tá demorando 15 dias. Mas aí também me vem à mente que é uma adaptação. Que, pô, velho, é uma mudança de vida muito louca, né? Mas assim, não, volto a dizer. Tenho um contato de Valderico aqui, falo com ele, tive com ele antes da eleição. Sim. Pós-eleição, só mandei uma mensagem dizendo a ele que Deus abençoe e que faça um bom mandato por Ilhéus e ponto. Não sou de ficar também no pé de política. Eu tenho um amigo meu que é amigo pessoal, que é Gurita, inclusive, Sim. que é meu amigo pessoal, que é super gente boa, mas também não ando muito de conversa. Eu tenho uma certa distância em relação a políticos. Sim. Né? Não a política, mas a políticos, sim. Mas assim, a cidade melhorou. Eu posso dizer isso. Sim. Nunca vai ser perfeita. E não estou aqui defendendo o Valderico não, gente, deixar bem claro. Eu tô defendendo porque assim, a gestão é feita por dezenas e centenas de pessoas. Sim. Mas a cidade melhorou, né? A cidade está mais limpa, a cidade está mais iluminada. As áreas principais, alguns buracos têm sido realmente tapados, têm dado um cuidado melhor. A gente nota isso. A Avenida Soares Lopes tem sido constantemente limpa. Eu estive falando recentemente com uma pessoa que em 4 meses, isso foi mais ou menos em abril, em maio, em 4 meses eu nunca vi tanto limpar aquela Soares Lopes. Dos últimos anos, poda, né? Cuidar de fazer. E eu espero que Ilhéus, e aí vou deixar claro de novo, não é por Valderico, não é pela vice, que é uma pessoa Sim. incrível também, não é pela sua equipe, que eu não estou aqui para defender, não tenho um político de estimação, não. Mas eu amo Ilhéus. Como eu disse no começo desse bate-papo, eu sou de Salvador, morei em Alagoinhas, vim para Ilhéus em 2002. E antes disso, quando eu nasci, pronto, minha mãe tirou o meu resguardo aqui em Ilhéus. Sim. Eu nasci em Salvador, mas o resguardo foi aqui. Então, tipo, eu amo Ilhéus desde quando eu me entendo por gente. Né? Eu amo Ilhéus, eu procuro... Agora, não é porque eu amo Ilhéus que eu não vou mostrar... Por exemplo, aqui nós estamos aqui no estúdio, que embaixo tem um lugar de marcação de exame. E o pessoal dorme aqui na porta da coisa, eu saio daqui 8 horas da noite... E estão aqui de 8 horas da noite até 7 horas da manhã para poder conseguir um exame. Isso é um absurdo no mundo tecnológico que existe. Exatamente. Né? Não há essa... É uma crítica minha também. É uma crítica que precisa ser feita. E aí, vou até pontuar aqui, e aí, de novo, eu gosto dessas coisas. Esse papo aqui tem 1 hora de papo. Mais de 1 hora. Eu postei esses dias sobre isso, eu estava saindo aqui, fiz o vídeo e postei. E a pessoa que trabalha aí,
aqui, a gente está no segundo andar aqui, Sim. né, desse imóvel, no térreo, ela escreveu assim, a pessoa que trabalha, olha só, funcionária pública, as pessoas pegam fila porque quer, porque gosta. Aí eu lhe pergunto, quem é que gosta de pegar fila? Quem é que gosta de vir para aqui 8 horas da manhã, Não, ninguém. para estar aqui, para ser atendido 7 horas da manhã, passar a noite aí? Ah, porque gosta? Quem é que gosta, gente? Por mais desconfortável que seja a É casa, uma deficiência isso aí. né? E aí eu também, volto à questão de uma gestão de um modo geral, porque cabe à prefeitura olhar para essas pessoas que estão no atendimento e dizer, opa, não condiz com o que a gente gosta. Porque o prefeito pode querer fazer o máximo e o atendimento não querer. E vice-versa também. Ó, um parâmetro para você ver que isso funciona, a questão da tecnologia, eu tenho muito isso comigo, a questão do saque na época da pandemia. Sim. Que a gente fazia o agendamento pelo aplicativo e a gente era atendido, parou com esse negócio de fila, entendeu? Na época parou com esse negócio de fila e tal. Tinha muitas pessoas que, tipo assim, geralmente pessoas que não tinham acesso à tecnologia, que ia pra fila e se frustrava e tal, porque não conseguia ser atendido. Mas assim, ali é um parâmetro que a gente vê que funciona. Também não acho que é um bicho de 7 cabeças que dá pra resolver, entendeu? Eu tenho também, como eu tô te falando, a gente tem que lembrar que tem pessoas que não têm acesso à tecnologia, por mais que exista, né? Tipo, pessoas idosas, geralmente, pessoas de roça. Eu acho que também não vai ser um negócio que vai deixar de existir. Precisa ser visto isso aí. Tipo assim, como é que a gente vai trabalhar com as pessoas que não têm acesso à tecnologia? Porque Ilhéus tem 40 e tantos distritos, pô. Mas é um desafio muito grande, velho. E tem distrito que para vocês você tem que sair de Ilhéus, né? Entendeu? 90 quilômetros. Inema é 90 quilômetros, pô. Então, é um desafio muito grande, velho. Mas não acho impossível. Tá. Entendeu? Porque você pode ter, por exemplo, um telefone. Ainda existe telefone, viu, gente? Sim. Ainda existe telefone. Você pode ter um telefone que a pessoa possa ligar. E ali um atendente fazer o agendamento dela e tudo mais. E eu acho que seria super válido isso, porque até geraria menos prejuízo. Com certeza. Entendeu? Eu acredito que futuramente isso possa existir. Foi Não, uma promessa de e governo. é uma promessa de governo, né? Porque assim, eu falo, gente, no mundo que hoje você faz, abre conta no Nubank e vários outros bancos, você abre conta, faz transferência por um aplicativo, por que a população não tem acesso a um aplicativo para poder marcar um exame? Uma crítica que eu tenho, por exemplo, Absurdo. você fala da fila do posto, do agendamento, mas e aquela fila quando foi a seleção dos professores? Lembra? Absurdo. Entendeu? Eu postei, E também, a gente postou tipo aquilo, assim, o pessoal achou... Cara, também uma coisa que eu vejo muito da população, velho. Às vezes parece que é cultural, velho. Que a pessoa, acho que é uma questão de ansiedade. Que também eu já vi muito isso já, que eu já fui em questões de fila. Que a pessoa tá ali porque ela não tem a paciência de esperar chegar a vez dela, algo do tipo assim. E uma coisa também que eu vejo, que eu critico também a população, as pessoas banalizam a situação. As pessoas às vezes estão ali sofrendo, mas tudo vira carnaval, tudo vira farra, entendeu? E as pessoas às vezes não cobram. Porque eu acho o seguinte, quem é que assusta político? Duas coisas, o povo e a mídia. Sim. Entendeu? Mas o povo banaliza tudo, pô. Às vezes você vai gravar, acho que você já deve ter vivenciado isso, você vai gravar uma situação de deslizamento de terra, de risco de deslizamento. Aí você chega lá e tá o povo gritando, fazendo farpa. Não, a pessoa tem que... A gente também depende da encenação da pessoa, vamos dizer. Mostrar o sofrimento dela e tal. Então, às vezes, o povo não se ajuda, pô. Sim. Eu tenho essa crítica ao povo. Porque, pô, como você falou, a prefeitura... Hoje eu vejo isso muito na prefeitura. A prefeitura está investindo muito em informação, está disponibilizando informação. Mas as pessoas também não procuram, entendeu? A informação em si. Quer que chegue, vamos supor, quer que chegue no WhatsApp. Então é super interessante seguir a questão das páginas de veículos públicos. Porque, por exemplo, se você não está prestando serviço à prefeitura, você não tem obrigação nenhuma de anunciar o serviço da prefeitura. Não anuncio também. Entendeu? Não tem. Então, se você fecha a parceria, você anuncia ali. É por isso que existe a parceria. Não é para você manipular a informação. É para você levar à população o serviço da prefeitura. Vacinação, combate contra a dengue, entendeu? É questão de... Por exemplo, teve agora o São João, aí teve o agendamento do pessoal das barracas para levar isso aí, entendeu? Mas o pessoal usa de certa maneira para poder meio que manipular a informação, para poder calar, entendeu? Você vê que tem veículos de informação aí que tá batendo no governo sem dó, velho. E assim, por exemplo, tem coisas que são específicas ali, velho, que você consegue ver com clareza, mas tem coisas também que a galera aumenta muito, entendeu? É muito complexo, cara. Porque a gente que tem
esse poder da informação, a gente tem um poder muito grande, pô. Sim. Eu falo que a gente tem um poder maior que o dos políticos, porque se a gente quiser manipular uma população em pró ou contra, a gente manipula. Há quem diga que a imprensa ela era o quarto poder. Mas hoje a imprensa ela se tornou, eu posso dizer, o primeiro. E você Sim. vê os governos preocupados em querer fazer... Como é que eu posso dizer? Censura. Eu tenho essa palavra, censura a Sim. rede. Né? Se você falar bem dele, e por mais que o que ele esteja fazendo seja errado, opa, tá certo. Mas se você apresentar algo que é diferente do que eles acham que deveria apresentar, há bloqueios, há cancelamento, Exato, pô. há proibições. Né? Então, há uma censura declarada. Você percebe isso? Percebo. Já sofreu alguma? Cara, no ano passado e na eleição, eu sofri muita ameaça de processo. Uhum. Principalmente a questão do governo do estado, né? O governo do estado, tipo assim... Eu sou muito crítico ao governo do estado, velho. Porque o governo do estado, eles criam uma história que eles mesmos acreditam, velho. E a população vive outra realidade. Eu tive uma reunião recentemente sobre o turismo, que foram 3 horas o governo do estado só se vangloriando, mas ele não mostrou nenhuma solução. Ele falou em um cenário de Bahia, não falou no cenário de Ilhéus. Eu lembro que teve uma situação lá que falaram assim, tipo assim, a gente tem uma notícia boa sobre a Orla Sul. Cara, aquilo ali me deixou numa ansiedade que, tipo assim, eu esperava falarem assim, a partir do mês que vem a obra vai retornar. Pô, irmão, eu tenho contato com essa infra do estado, fico cobrando, eles mandam as mesmas respostas pra mim. É o quê? A qualquer momento a obra da Orla Sul pode voltar. Tá em processo de licitação, tá em processo de assinatura. Falaram a mesma coisa, pô. E nunca que sai. Nunca que sai. Salatiel, eu fiquei... E eu não tava representando o Repórter do Povo, eu tava representando a instituição, que eu também faço parte, que eu sou o diretor de comunicação. E eu saí de lá, cara, me tremendo, porque a vontade que eu tinha era de pegar o microfone e falar as realidades, entendeu? Uhum. Mas eu consegui me conter, enfim... Mas eu digo se eu passar por outra situação dessa, se eu tiver como Repórter do Povo, irmão, não vou me conter. Porque eles criaram, já são quase 20 anos, pô. Entendeu? Tudo bem que o governo de Rui Costa teve coisas boas pra Ilhéus. Sim. O hospital, Costa do Cacau, a ponte. E Entendeu? nada mais que obrigação. Agora sim, esse governo atual, cara, estamos sofrendo muito, pô. A Bahia se tornou um dos 5 piores índices de estado para se viver. Irmão, eu fico triste de ver aquela Lindolfo Collor, né? Que é a rua do Malhado, ali do canal do Malhado. Pô, teve gente que faliu, cara. Tinha um Andrade Multicompras ali. Sim. Há anos, o cara fechou. Sim. Tá horrível aquilo ali. Aí você... E é uma fundamental, né? O Estado jamais vai ressarcir o prejuízo do cara. 40 anos, 30 anos de comércio, pô. E aí fica esse jogo de empurra. Prefeitura, governo do Estado. Prefeitura, governo do Estado, pô. E a população aqui sofrendo, entendeu? Eu sempre falo pra todo mundo, eu não gosto desse negócio de direita e esquerda, velho. Não gosto. Porque direita e esquerda, quem é que fica no meio? O povo. O povo. Sofrendo, tomando pancada. E no final das contas... E brigando entre si. E no final das contas, eles são todos amiguinhos. Eles brigam ali, mas no final das contas, eles estão lá tomando o seu uísque, sua Coca-Cola. Deixa eu te falar, Pega aqui rapidinho, a nível nacional, o atual vice-presidente já chamou o atual presidente de ladrão e hoje são lá amigos. E nós aqui, e aí eu vou de novo fazer o meu recorte, deixar bem claro, tá? Não é ele que tá falando, sou eu. O povo fica que nem uns otários, um bando de otário, brigando. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. E nem sabe o que de fato fundamentaliza o que é de direita, o que é de esquerda, quem é quem. Né? E aí a gente briga com família, briga com amigos, briga com a sociedade. É porque eu sou... Exato. Vamos eu passei uma experiência que eu não vou falar o nome do político em si, mas o político, eu era um crítico muito assíduo do político e tinha amizade com outro que era crítico desse político também. E esse político me mandou uma foto tomando um vinho e ele falou bem assim, ó, enquanto vocês brigam, a gente toma vinho junto. Cara, aquilo ali foi um impacto pra mim. Tipo assim, o cara mandou um vídeo, velho. E tipo, eles dando risada e tal. Então aquilo ali pra mim foi muito impactante, entendeu? Não levanto bandeira de direita, nem de esquerda, nem de nada. Não levanto também, não me sinto à vontade. Tem coisas que eu gosto do lado de cá, tem coisas que eu gosto do lado de lá, mas não sou 100%, entendeu? Tipo assim,
Por exemplo, a questão da esquerda, eu acho que se fosse pra ser um país comunista mesmo, irmão, pô, os caras já tá tantos anos no poder, velho. Eu acho que eles absorvem a pauta, absorvem o movimento pra estar no poder e acaba que não faz nada. Entendeu? E o lado de cá é um lado de... a direita, ela é muito... Tipo assim, agora a gente tá vivendo uma extrema direita, né? É. E também eu vejo que na hora do vamos ver mesmo, a extrema-direita não tem extrema-direita nada. Aí quem é que tá lá no prejuízo lá? O povo. Pô, É a questão do sendo amassado pela direita e pela esquerda. do 8 de janeiro, o povo tá lá. Sim. Né? Tá lá prejudicado, preso. E do lado de cá, Ó, o povo refém a programa social. Uma vez, a gente estamos finalizando, já temos aqui 1h20 de papo, que massa. Nem parece, passou tão rápido. Passa mesmo. Há alguns anos atrás, eu acho que vou falar, meu filho tem 13, então colocar mais ou menos há uns 12 anos atrás, eu era de uma igreja aqui. Sim. E o pastor, presidente dessa igreja, lançou a filha dele candidata. Nada contra. E nada contra mesmo. Eu acho que crente cristão justo deveria estar realmente em todos os cargos de poder. E levanto dizendo que crente deveria ter o melhor dessa terra e comer o melhor dessa terra, os melhores apartamentos, os melhores carros, Sim. os melhores empregos, devia ser de crente mesmo. Ah, vamos me cansar. Cancela. Pronto. Pode. Mas tá dito, não volta atrás. Eu sou desses assim. E aí, mas eu sou contra que você use a instituição religiosa para fins Sim. políticos. E nessa época, a igreja virou palanque. A porta da igreja, dessa igreja, lá uma vez, tinha várias faixas de uma deputada, candidata a deputada federal, que é mãe do ex-prefeito. Sim. Pra você entender aqui. E gosto dela pra caramba, tá? Deixar bem claro. E só que a filha do pastor, que era apoiada por essa deputada, Sim. ele começou a usar a igreja para fins políticos. Eu chamei o pastor, que era um amigo meu, e falei, olha, vamos por isso aqui não. Bora fazer política, vamos fazer da porta para fora. Bora fazer para lá, aqui dentro não. E aí? Aí não resolveu. Um dia, em plena Santa Ceia, comemos o pão e depois vamos tomar o... Ele parou nesse intervalo aqui no meio e chamou a filha dele para falar de política dentro da igreja. Eu saí dali aborrecido, fui pro Facebook. Isso machuca, velho. Né? No Instagram não era esse pico de hoje, coloquei no Facebook, coloquei isso lá. E deu uma repercussão nacional, até o próprio Cida Malafaia falou sobre isso e tal. E eu fui processado pela igreja. Eu fui expulso da igreja. Eu fui proibido de entrar, na época, nas 65 congregações dessa igreja aqui em Ilhéus. Meu Deus. E nessa época, quando a coisa começou, vinha várias pessoas com tapinha nas costas. Você tá certo, que não sei o que, e eu acabei me levando por isso. Mas na hora que eu fui para o tribunal, para o fórum, para a delegacia ouvir expor de delegada, sofri ameaça de morte, sofri um derrame nessa época, inclusive, Sim. por causa de todo o estresse, todo mundo sumiu. Aí você tá sozinho. Ficou um amigo meu, que eu já falecido, ficaram dois mesmo, contado dois. E minha família. Daí pra frente eu comecei a perceber que, tipo, eu não vou levantar a bandeira. Eu comecei a empreender quando eu ouvi que a cor da pele influenciava no salário, que eu não teria um aumento de salário maior por Sim. conta da minha cor da minha pele. Sim. Eu não vou levantar a bandeira de racismo. Porque também tem muito mimimi. Tem muita gente aí, né? Que usa da pauta. velho. Da pauta pra querer se favorecer. Então, tipo, eu vou acordar de manhã, vou cuidar da minha esposa Carol, um beijo, Carol, te amo. Dos meus filhos, Davi, Daniel e Laurinha. Vou cuidar dos meus amigos mais próximos, vou dar atenção. Mas eu não tô aqui mais pra ficar levantando essa bandeira de religião, raça, opção sexual, igreja. Cara, deixa eu falar eu acho que a gente tem muito mais que fazer. Sim. Sabe? Não, eu sou negro, sim. Sou crente, sim. Sabe? Tenho o meu lado político, sim. Né? E aqui, sim, eu sou mais de direita do que de esquerda, no sentido de identificação de ideologia. Sim. Mas votei, por exemplo, na atual uma deputada que tem aqui, que é da esquerda. Sim. Né? Eu não tenho por isso, acho que eu vou pensar o melhor pessoa, que é pra né? cidade. É a pessoa. Eu voto no projeto. Exato. Mas assim, não tô aqui para ficar levantando essas bandeiras e tá perdendo meu tempo, como as pessoas ficam defendendo. Eu não defendo nem meu time, que é o melhor do Brasil, que é o Palmeiras. Porque primeiro você tem que se preocupar com você, né? Lógico. Tem que se amar. Como é que você vai amar as pessoas se você não se ama? Porque eu vejo muito isso nesses movimentos. As pessoas amam mais os outros do que a si mesmo. É absurdo, né? Brigam, falta de Entendeu? respeito. Não ama o próximo, velho. Então, é um absurdo, pô. Eu também tenho essa mesma tendência. O pessoal falar que eu tenho mais tendência à direita, entendeu? Pelos meus pensamentos, Sim. entendeu? Pelas minhas ideologias. E também por conta da questão que eu não sou satisfeito, cara. Não sou. Por exemplo, se você for puxar os primeiros governos do presidente Lula, viviam uma realidade boa. Sim. Tive acesso a comprar carro. Eu lembro disso dos meus pais.
Eu lembro, uma coisa que me impacta muito daquela época, quando chegou as televisões de 29 polegadas, que geralmente era CCE. Foi quando a gente teve acesso a uma televisão grande. Eu jogava videogame na época, pra mim foi uma coisa muito boa, saída de 14 pra 29. Tudo bem, cara. Deu certo, mas depois não deu, pô. Custa alguma coisa você admitir que você errou. Não, nenhum deles. Tem um lado do Lula, aí tem um lado do Bolsonaro, que vai e usa a Bíblia e aí querer a fé dos outros para querer angariar votos, que é outra palhaçada, que é outra coisa ridícula. Então, assim, no meio fica a população desprovida de atenção, desprovida de esquecendo informação. de se preocupar com a própria realidade, pô. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, cara. Bem simples. Na minha rua lá, a porta da minha casa, cresce um mato muito grande, tipo assim, como aqueles matos de canteiro, né? Velho, fiquei, acho que 15 dias, não, 10 dias, pô, a prefeitura não veio. Não fico usando o meu know-how político pra me beneficiar, não. Sim. Não pedi pra prefeitura nem nada, falei, pô, vou ver se algum vizinho, que já fiz isso umas 5 vezes, de passar um cara na rua e falar, velho, vou te dar aqui R$50 pra você capinar aqui, tá? Aí, meu irmão, foi o que aconteceu. Esperei, falei, vou ver quanto tempo vai ficar. Irmão, o mato já tava tipo, batendo na cintura. Mato de calçada. Falei, comprei uma roçadeira. Falei, vou comprar uma roçadeira. Ontem, a roçadeira chegou ontem, na hora que chegou, já limpei tudo e tal. Mas, é o que eu falo, velho. A pessoa não se preocupa com a própria porta. Não se preocupa com a própria vida. Sim. Mas fica olhando a vida dos outros, entendeu? Então, eu tive essa preocupação. É o que eu penso assim, eu sempre me preocupo primeiro comigo, velho. Se eu não me preocupar primeiro comigo, como é que eu vou me preocupar com os outros? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama, depois ama o próximo. Como é que eu vou amar o próximo? Não é música de catedral, eu amo mais você do que eu, não. Eu gosto de catedral. De jeito nenhum. Pô, como é que eu vou amar minha esposa sendo que eu não me amo? Sim. Entendeu? O fato de você não se amar, você não se cuida, você não se preocupa com sua fisionomia, você não se preocupa com sua vida financeira, então você tem que se amar, pô. Sim. Tem que se amar em primeiro lugar, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que as pessoas não se amam. As pessoas não se preocupam, entendeu? E ama mais o seu time, ama mais o seu... Eu não falo nem ama, né? Defende, é venerado, é uma paixão louca do time, do coração. Briga, velho. Fica sem se falar. Da política. Isso é um absurdo, né? Entendeu? Mas enfim. Eu queria bater esse papo, o papo tá incrível. Você é incrível. Eu acho que já te admirava, eu te admiro mais ainda. Véio. Fico feliz. E eu vou querer que depois a gente volte pro ao vivo. Vamos marcar um ao vivo. Fechou. Porque a gente vê a população trazendo todas as suas demandas. Eu acho que uma estrutura como essa, um programa como esse, agrega muito valor pra gente, pra você, pra população. Sim. Entendeu? Eu acho que ninguém é melhor que ninguém, mas tem pessoas, como eu sempre falo, tem pessoas que têm coragem. Sim. A coragem diferencia tudo. Como as pessoas... Eu acho que as pessoas têm que ler muito a Bíblia, porque, por exemplo, a coragem foi o que fez a diferença com Davi, né? Tinha estatura menor, com um estilingue, né? Vamos dizer assim, com um estilingue pra vencer Golias em cima de um exército, velho. Daqueles milhares de homens, só Davi teve coragem. Então eu valorizo muito a coragem, entendeu? A coragem é tudo, pô. A coragem é o que faz você levantar da cama de manhã, é o que faz você trabalhar. Não é a questão da ambição, é a coragem. Tipo assim, eu vou vencer meus desafios, eu vou vencer. Eu queria ser bem melhor. Eu quero ser melhor, não. Coragem, pô. Então eu queria deixar uma mensagem assim de coragem. Tenha sempre coragem, não tenha medo. E é uma coisa como você, a gente tem coragem, pô. A gente cai, mas a gente tem coragem de se levantar. Sim. E sempre vai ser assim. Sempre. Sempre vai ser assim, entendeu? Eu não acredito que seja um negócio perpétuo pra cima. Eu creio que, assim, o Ilhéus de Destaques está bem, tá? Mas existe a possibilidade de cair. Entendeu? Às vezes uma palavra errada pode prejudicar tudo. Mas o que eu tenho de mais importante é que eu tenho coragem de chegar e me levantar, de tomar um caminho novo. Tenho coragem, como eu cheguei pra vocês, sou um apoiador de Valderico. Tenho coragem de admitir isso. Sim. Podem me criticar, podem falar o que for, pô. Entendeu? Podem falar o que for. Tá entendendo? Eu continuo trabalhando. A galera do turismo me vê nas fazendas, me vê nas praias. Continuo trabalhando. Pô, falaram isso pra mim. Pô, o Valderico ganhou e você tá trabalhando. Pra você ver a visão... Entendeu? A mentalidade pequena da pessoa. Velho, né? Eu tenho... Você vai ganhar agora uma pensão do eu governo. Eu tenho 8 parceiros que não são colaboradores, que eu não pago salário, mas, tipo assim, eles trabalham quando tem demanda. Essa galera precisa de mim. Sim. Entendeu? Tem a galera do Ilhéus de Destaques que tá tomando uma proporção boa, agora tá ganhando forma. Entendeu? Que, tipo assim, depende de mim, não na questão de salarial, mas eu prometi pra eles que eu vou crescer, eu prometi pra eles que eu vou dividir esse crescimento com eles. E eles estão acreditando, então preciso provar pra eles. Sim. Preciso ter coragem, tá entendendo? E assim, eu quero fazer a diferença na minha cidade, na minha região. E através dos meus 2 trabalhos, cara. Eu vejo muito isso, entendeu? A
a questão do turismo, uma coisa que eu gosto muito do Valderico é isso, ele falou pra mim, eu quero que o turismo seja a primeira, eu não lembro como foi ele falou especificamente, mas tipo assim, ele quer que seja a primeira coisa que gere renda pra Ilhéus. E Ilhéus tem tudo pra isso. Tem, pô. Tudo pra isso, tudo. Tem, tudo. entendeu? Não falta É um nada. desafio, 30 anos aí de, tipo, desde 95, se eu não me engano, que Ilhéus tá, tipo assim, o turismo foi deixado de lado, deu uma prioridade pras fábricas, que também eu acho super importante. As fábricas são importantes, gera empregabilidade, mas gera uma limitação de salário, entendeu? Como eu falei com você aqui, a renda populacional está em média de 2.445. O turismo, pra você ter noção, o turismo ele gera. O garçom, o cara ganha um salário, ganha 10% e ainda ganha gorjeta. Às vezes um cliente, eu tiro por mim, eu já ganho gorjeta de R$800, pô. Mais caro, uma lucratividade de gorjeta maior do que o serviço fornecido. Entendeu? Então, tipo assim, não tem limitação o turismo. O turismo Mas as pessoas precisam sair do comodismo, precisam estudar, precisam valorizar a própria terra, precisam aprender pelo menos um básicozinho de inglês e de espanhol. E quem é que está disposto a isso? Por isso que eu volto ao que eu continuei falando. Coragem, tem que ter coragem. Sim. Se você não tiver coragem, você vai ficar sempre no comodismo. Qual é o comodismo? Praia do Cristo, uma carninha, um litão de cerveja. Não, velho, vamos avançar, vamos melhorar de vida. Tem uma frase, e eu uso ela como, eu digo ela, chamo que é uma maldição espiritual em Ilhéus. Sim. Que é a síndrome da Gabriela. Cresci. Né? Pra mim é uma maldição sobre a cidade, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou viver assim. Exato. Pra mim isso é uma maldição. Porque é do tipo, por que você não pode melhorar? Por que você não pode crescer? Por que você não pode desenvolver? Então, a mentalidade da população ilhéense, né? E vou falar porque nós estamos aqui nesse contexto, precisa também mudar. Precisa ter o básico para pelo menos receber um turista e falar um espanhol, falar um inglês. Pelo menos o básico. Pô. O básico, não é pra você dominar a língua, mas pelo menos para poder receber. E acima de tudo, receber com um sorriso, que é uma coisa que eu acho muito estranho aqui também. Né? Eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol. Eu entendo que vocês também têm as suas limitações, deixar isso normal. Mas o sorriso. Às vezes você vai numa loja, a gente fala muito isso lá no clube de negócio, as pessoas te recebem como se você fosse ali pedir um favor. Você vai querer um sapato, você vai ver uma roupa, e aí só cresce quem? Só vai crescer o e-commerce. Porque é mais barato, chega na sua porta, Você não tem frustração com o atendimento. E a experiência que você... Porque o e-commerce você não tem a experiência de experimentar, de tocar, de sentir. E Ilhéus está nisso. E aí você vê algumas empresas fechando. Lógico. Mas nós temos toda a questão do IOF agora, né? Do imposto. Tem toda a questão do governo. Tem. Mas um sorriso, um bom atendimento, ele quebra uma pessoa no meio. Às vezes você compra mais caro num lugar, mas porque foi bem recebido, porque a experiência foi boa. O comércio físico, ele é uma experiência de relacionamento. Sim. Pô. Entendeu? É uma experiência de relacionamento. Você vê, você toca, você tem opções. Mas a pessoa lhe trata mal. Eu gravei aqui, estamos gravando na sexta, acho que foi na quarta-feira. Acho que foi na quarta ou foi na terça-feira que eu gravei com... Na quarta-feira eu gravei aqui com uma palestrante, uma mulher, tá aí no YouTube aí, Ana Libório. Ela é incrível, ela é uma mulher que tem um conhecimento gigantesco, fez moda em Paris, ela é interior de design e tal, e ela citou, eu fiz até o recorte, tá lá um recorte que ela fez sobre o atendimento aqui. E você vai, por exemplo, em Ilhéus, na maioria das lojas, você não tem um cacau. Ela falou dos restaurantes, pronto, pega aqui o recorte dela. Você vai no restaurantes em Ilhéus, se você pedir um mel de cacau, que é um produto aqui, da terra, você não tem. Não, e uma coisa que eu vejo no turismo é tipo assim, o mel de cacau no turismo, ele é dado de cortesia. É experiência, entendeu? Sim. E aí, tipo assim, o que a pessoa faz? Eu experimento mel de cacau. O que a pessoa fala, o cliente? Nossa, adorei. Você tem para vender? Sim. Entendeu? Então já gera uma renda. Você tá certíssimo nesse posicionamento. A gente precisa melhorar e... Eu tive uma experiência agora absurda, eu fui pra Vitória da Conquista, né? Minha mãe tá fazendo tratamento. E eu precisei ir no banheiro e eu fiquei fora do hospital. E, primeiramente, as pessoas... É muito diferente, Vitória da Conquista. É outra realidade. Parece outro país. A cidade bem mais limpinha, parece. Parece que você está em outro estado. Eu já saí daqui de Ilhéus só para ir fazer um lanche em Vitória da Conquista, eu gosto do frio. Sim. Ia lá fazer um lanche e voltar na mesma hora. Sim. É uma experiência, pô. É uma experiência. É o que mais vende hoje, é a experiência. Rua das Flores ali. Aí, meu irmão, eu fui já, tipo, com 7 pedras na mão, porque eu queria ir no banheiro, esperando com que o cara negasse pra mim, né? Falando, não pode entrar não e tal.
como é a experiência nossa aqui. Nossa experiência é essa. O cara toma uma posse, uma autoridade. Não, meu irmão, não sei o que, não pode não e tal. Eu cheguei pro cara e falei, irmão, tô precisando ir no banheiro. Minha mãe tá aí dentro, já tem mais ou menos 2 horas que eu tô esperando ela. Aí ele falou assim, não, só um minutinho que eu vou te disponibilizar um crachá. Você usa esse crachá pra entrar e usa esse crachá pra sair. Na volta você me devolve. Cara, eu fui até o banheiro assustado com o atendimento do cara. Entendeu? Voltei e, tipo assim, e aquilo ali mexeu com a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, que, tipo assim, que disponibilidade, que atendimento bom. Como você falou, sorriso. Tipo, era 6 e pouca da manhã, o cara de manhã cedo com aquela disponibilidade. Realmente não temos essa realidade. Não temos. E que eu falo também, pegar aqui Vitória da Conquista, Vitória da Conquista vende um produto que é o frio. Sim. E é sazonal, não é um ano todo que é frio. Lá, a temperatura lá é mais agradável, no sentido para quem gosta de frio. Mas lá, qual a cultura de Vitória da Conquista? O café. Sim. Né? Mas assim, não tem a história de Ilhéus. Não tem a bagagem. Não tem a bagagem. Ilhéus vem da capitanias hereditárias, que as terras iam até Brasília. Tem todo um contexto. Por que Vitória da Conquista, Itacaré não tem a mesma história de Ilhéus? Se vende e a gente não consegue vender Ilhéus. Né? Então a gente precisa pensar nisso. Parabéns, até voltar aqui, parabéns ao prefeito Valderico e sua gestão sobre toda essa demanda, essa preocupação com o turismo, porque de fato é um produto nosso, é um produto que eles criaram uma página Visite Ilhéus, se eu não me engano, pra fortalecer o turismo, cara. Não tinha isso, velho. Olha só. Entendeu? Tipo assim, você, as pessoas de Ilhéus precisam tomar posse da história. Nós estamos perdidos. Assim, eu tenho história, pô. Sim. Eu surgi primeiro que o Rio de Janeiro, eu surgi primeiro que São Paulo, eu surgi primeiro que Salvador. Salvador, pra surgir, precisou de Ilhéus. Sim. Rio de Janeiro, pra surgir, dependeu da história de Ilhéus, São Paulo. E aí, tipo assim, eu vejo que Ilhéus fica muito nesse ciclo de abandono, pô. Entendeu? Que melhore. Que melhore. Não vamos só noticiar, não vamos só votar, vamos orar também para que Ilhéus seja uma cidade, sem dúvida, né, de fato a princesa do Sul. Sem dúvida. De fato. Para finalizar, eu queria lhe pedir Sim, com vontade. Eu preciso valorizar meus parceiros. Opa! Cara. Pode ser? Com certeza. Mandar um abraço pra galera Central Refrigeração. Por que você não, desde da marca, não tinha colocado aqui? Eu não sabia. Não, aqui a liberdade é Central Refrigeração, Pizza Bites, um parceiro mais antigo que eu tenho, que acreditou em mim desde pequeno. Léo do Coco. Léo do Coco é um cara que tá comigo também desde o início. Meu cunhado, né? Aí, ó, você é suspeito. Discan, tem a Óticas SM também, um parceiro que chegou novo, valorizando. Tipo assim, velho, eu quero que você seja um parceiro nosso e tal. Tem Licores Iracema, também é um cara que valoriza muito a terra. Sim. Licores Iracema. Feijoada do Sodré. Incrível também. É um restaurante que faz essa experiência de você estar ali sempre à vontade. Leva o turista lá. M2 Extend, que é uma construtora especializada em casas. Tá? É bom porque eles dão um orçamento e aquele orçamento é cumprido. Tem a questão de fazer uma assessoria com a Caixa Econômica para financiar. E tem o Yatai também, que é comida oriental, Yatai Sushi, que é um parceiro incrível. Eu agradeço demais meus parceiros, porque eles contribuem tanto para o meu sucesso, quanto para a ajuda que a gente faz à população e para o crescimento do Ilhéus Destaques. Próxima vez que a gente vier ao vivo, a gente vai colocar essas marcas. Fechou. Para ficar aqui passando o tempo todo. Fechou. Porque com a gente não tem essa. As pessoas, mas não fale. Vou fazer um bonezinho já com vamos todas. Colocar aqui para ficar passando com todo. Não, vai passando uma por uma, todo mundo veio de destaque mesmo, contar aquele destaque. Fechou, aí vem velho, das marcas que te patrocinam, porque mas eu não ganho. Até, cara, não é questão de ganhar. É questão todo mundo cresce alguém junto. Alguém tá valorizando, precisa ser valorizado. E eu, como empreendedor, valorizo muito o empreendedorismo. E aquilo é a rede, né? Tipo, se todo mundo ganha e cresce, todo mundo cresce junto. Cresce junto, pô, não tem segredo. Kelman, obrigado por esse papo, irmão, cara. Eu te agradeço, velho. Demorou, mas aconteceu. Aconteceu e foi incrível. E fico muito feliz, cara. Fico muito feliz. Sua trajetória de muita luta, entendeu? Eu desejo que você continue. Né? Essa questão do clube de negócios é muito, muito show. Eu acompanho. E assim, não é fácil. Eu compartilho com você dessa dor, mas eu tenho fé que a gente vai vencer. Com certeza. E como eu falo para todo mundo, juntos somos mais fortes. Com certeza. Quem não ajunta, espalha, né? Então, vamos se juntar, porque a imprensa de Ilhéus, principalmente, precisa se juntar, velho. Porque ficar nessa de... Eu já tentei, inclusive, fazer um grupo com eles, muitos negaram. Já chamei alguns aqui para gravar comigo aqui um bate-papo e não vieram. Então, eu acabei deixando... O que eu tenho feito é o seguinte, eu tenho me aliado com pessoas que procuram essa aliança, entendeu? Sim, que tem os mesmos propósitos. Exato, entendeu? Tem vários parceiros, como eu falei pra você, Rodrigo Folha na Praia, um cara que tem sido muito colaborativo. Fase, né? Isso, entendeu? Então tem pessoas que tem a menina do Vilela em Foco aqui, Jéssica, que trabalha hoje comigo como videomaker. Então... Legal, que bom. Tem pessoas que querem isso. Sim. Boca de Lata News é uma pessoa que quer isso, mas falta uma pessoa justamente particular isso para juntar. Esse Boca de Lata é um que é da Assembleia de Deus?
Cara, eu não sei muito da vida pessoal dele. Ele, como imprensa, ele me ajuda muito, entendeu? Mas ele é um cara que já é um dinossauro também da imprensa. Não sei se eu tô confundindo. E sofreu também com essa questão dos maiores quererem reprimir ele. Mas, normal. graças a Deus, ele tem trilhado o próprio caminho dele. É um cara que me ajuda muito, entendeu? Me ajuda muito mesmo. Não ajuda, quando a gente fala ajuda, não é ajuda financeira, é ajuda de incentivo, de admiração, de elogio, de crítica também. Pô, acho que você vacilou aí e tal. Então, é isso. Pronto. Entendeu? Que Deus abençoe cada um das Amém. empresas que te apoiam, dos seus Amém, patrocinadores, que eles sejam prósperos. Amém. E que você também, que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Amém. Que todas as áreas da sua vida sejam prósperas. Que aqueles sonhos que você tem aí guardado e que é para honra e glória do nome de Deus, Sem que ele dúvida. seja realizado. Que a população continue sendo direcionada e abençoada pelo Ilhéus Destaque. Amém, meu E amigo. no que precisar. Amém. Sou conte com a instrumento gente. de Deus aqui nessa terra. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Esse foi mais um episódio do programa Falando de Negócio com esse incrível repórter do povo, Kelman. O sobrenome? Vixe, não vou nem arriscar mais agora, porque naquela hora eu li, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Pessoal, valeu.